A nossa visão hoje é alcançar 100 milhões de pessoas para Jesus. Essa é a realidade do povo brasileiro hoje. A gente está falando aí de 290 horas por mês sendo bombardeado por tudo que acontece online. Então, ao invés de eu ter 100 pessoas engajadas, eu passei a ter 2.000 pessoas engajadas. A gente está fazendo um trabalho de educação muito grande. Começa mais um DigaCast. Hoje estamos com um convidado um tanto inusitado, cara, que vai trazer um contexto muito diferente pra gente, que ele é fundador da InChurch, né? Uma das maiores plataformas de software para igrejas aí por todo o Brasil. E uma coisa muito legal que tá trazendo aqui, antes de eu cortar pro nosso querido convidado, é que eles estão fazendo um lançamento na MB Startups, né? Que é um dos patrocinadores aqui do DigaCast, que, como eu já falei várias vezes, você consegue facilmente, se você é uma empresa e quer vender parte da sua empresa, quer vender parte de algum projeto, você pode fazer isso com muita facilidade, usando a tecnologia de blockchain, que é, o grosso é implementado pela MB, o mercado Bitcoin, que é a maior empresa, né, de ativos cripto aí do Brasil. E também para você que quer investidor e você quer participar de grandes projetos, você vai poder muito em breve, por exemplo, participar da InChurch, né, e comprar uma participação na empresa e no futuro da empresa para ter muito sucesso. Com vocês, Pedro Franco. Obrigado aí, cara. Valeu pelo convite. E, bom, aproveitando aí o gancho, não tem melhor momento para entrar na InChurch do que esse. A gente realmente está num momento muito bom de crescimento, liderando o mercado. Então, assim, eu acho que... Quer falar uns números bonitos aí, cara, que você vai soltar no público? Posso falar, sem dúvida. Fala aí agora já pra galera que viu no começo. Hoje, basicamente, cara, a gente é o líder disparado no mercado. A gente atende 46 mil igrejas. 46 mil igrejas? Estamos começando o processo de internacionalização. A gente está indo para outros 23 países. Estamos mirando naturalmente um mercado específico, mas a gente entende que a gente tem muitas... Vamos lá, a gente trabalha com igrejas. Igrejas, às vezes, funcionam como redes e tem filiais. A gente tem muitas igrejas que têm filiais em outros países. Então, a gente meio que está internacionalizando por osmose. Assim, não é nenhuma uma questão hiperintencional. E está sendo muito legal. Então, a gente está fazendo esse movimento com muita força agora também. Enfim, tem muita coisa boa ali acontecendo. Esse mês agora, inclusive, notícia quentinha, acabamos de bater o recorde histórico da InChurch de faturamento, de novas receitas, nova MRR, né? MRR incremental ali, gerado no mês. Foi um mês absurdo. Então, assim, a gente está... Um mês abençoado, você diria? Demais. Maravilha. Sem dúvida. Por coincidência, foi o mês que a gente mais orou. E a gente ora lá na InChurch. Olha só, isso é parte da nossa cultura. Cara, foi o mês que a gente mais orou e aconteceu um negócio doido lá, que a gente tem uma meta, que é a meta real da empresa, que, todo mundo luta pra caramba pra alcançar. E a gente tem a tal da meta 2. Que é aquela coisa assim, vai que acontece um negócio muito bom. E, cara, esse mês foi meta 2. Que legal, disparado. Cara. Quase meta 3. Pô, gostei disso, cara. E quanto que cresceu do último ano pra cá, cara? Pra galera ver que tá num ritmo nervoso. Cara, vamos lá. Do ano passado pra cá, a gente deve ter crescido na casa dos 80%. O que, assim, poderia ter sido melhor, mas a gente veio de uma experiência de um como é que eu vou dizer? Cara, basicamente uma investida de um estratégico querendo, enfim, fazer uma aquisição, etc. E a gente começou a entrar na conversa, tirou um pouco o nosso foco. Caiu no papinho da confusão, né, cara? Cara, isso acaba acontecendo, né? Cara, é complicado é que às vezes aparece isso, né? E vem do investidor, aí você fica assim, puta, é importante, vamos olhar, vai que é uma puta oportunidade e acaba sendo uma perda de tempo, né? E foi assim, na verdade, não evoluiu porque o mercado mudou ali em 2022, né? Então deu aquela dor de barriga no ecossistema todo de Venture Capital. Enfim, muita coisa que ancorava ali a proposta parou de fazer sentido pra gente. A gente acabou declinando, mas isso tirou um pouco o nosso foco ali da operação. A gente continuou crescendo, mas aquém do que a gente poderia. Então, no ano passado que a gente pegou e falou, cara, agora vamos voltar pro ritmo. E aí até retomar ali o ritmo, então a gente cresceu mais ou menos nessa casa. Pô, que legal, cara. E você assim, cara, falando de boas decisões e decisões de perda de tempo, eu percebi que uma decisão ruim que você fez aqui já. Qual? Você não tá usando uma tech t-shirt da Insider Store, né? Eu percebi aqui. Pois é, eu tô esperando o DigaCast me dar minha de presente. Pois é, mas você sabia que tem a Insider Business, né? Pra você fazer pra todos os seus colaboradores com um baita de um desconto lá. E eu tô falando porque é patrocinador aqui do DigaCast, né? Maravilha. Vou mandar mas uma engraçado, pra você tá falando sobre isso agora. Eu tava, antes de chegar aqui, assistindo um amigo falando também da Tech Insider e assim, meu sócio sempre usa e eu realmente não sei por que eu ainda não comprei a minha. Então compra pra empresa inteira logo, já faz. É. Vamos pedir pro pessoal da Insider mandar uma da InChurch estampadinha assim, bonitinha pra você. Fechou. Que aí você vai ficar viciado. Pronto? Maravilha. Beleza, cara. Então vamos começar aqui, cara. A gente gosta bastante de começar, falando um pouquinho da história, de onde que veio o empreendedor, né? Não só foco na empresa, que é o que a maioria dos podcasts faz, mas foco no empreendedor, né? Qual que foi a história? Conta um pouquinho, Pedrão, de onde você veio, cara, onde você nasceu, onde você estudou. Tá, cara, vamos lá. Bom, sou carioca, né? Tenho 39 anos, já não sou mais um garoto.
casado, 2 filhas, já estou num estágio aí talvez um pouco fora do que seria o ICP ali do mercado de Venture Capital. Cara, na verdade, esse é o ICP, sabia? Se você É for mesmo? olhar assim pros fatos, sai muita notícia sobre essa galera dropout e tal, mas, cara, você vai ver os principais empreendedores que dão certo. Estão nessa faixa. Estão entre 35 e 45 anos. Então eu tô dentro. Tá vivendo pra caramba. Maravilha. Mas, cara, assim, na verdade, eu... Mas tu é da Zona Oeste do Rio de Janeiro ou não? Zona Oeste, moro na Barra, morei da infância na Zona Sul, depois fui pra Barra, moro até hoje na Barra da Tijuca. Cara, meus pais eram de televisão, meu pai era diretor de televisão, então assim, nunca... É meu? Na não Record, tinha, não? Não, nada, tudo quanto é no Globo, Record, Bandeirantes, SBT, meu pai foi Interessante. diretor em todas. Meu pai foi criador dos Trapalhões, foi um grande diretor da Globo, já Caramba. falecido, mas foi um cara que fez muito pela... Não sei se foi bom ou foi ruim, mas fez muito pela TV brasileira. Tem muito irmão, não? Cara, tenho três, um falecido, mas tenho 2 irmãos vivos. Ah, que bacana. De outro casamento, mas tem. Do outro casamento, pronto. E aí tua mãe trabalhava na TV também? Minha mãe era atriz também, enfim. Caraca. Há muitos anos. Mas eu tô contando isso porque o que acontece? Eu não tinha na minha família modelos de empreendedores. Né? Assim, eu tinha... Meu pai era diretor de televisão, mas trabalhava de PJ, etc., como funcionário. E eu lembro que meu pai falava para mim sempre assim, não, meu filho, você tem que ser médico, porque você tem que ter teu próprio salário. Ele não queria que eu fosse funcionário de ninguém. Isso era uma coisa que ele tinha. E eu, cara, assim, quando fui pra faculdade, eu tava meio assim, cara, o que eu vou fazer, bicho? Ainda não tinha decidido muito bem. Como vinha da minha família essa parte de televisão, eu falei, cara, eu vou fazer publicidade. É mesmo? Porque de repente eu vou calma aí, trabalhar com... Tu já acelerou muito aqui, cara. Porra, Não, eu gosto muito de saber quem era você na escola. Maravilha. Tu era o cara do fundão, tu era o nerdola da frentola? Cara, eu sempre tive muita facilidade de aprender. Então, assim, eu prestava pouca atenção na aula e absorvia rápido. Eu não gostava muito de estudar em casa. Tu pegar pra ouvir o GigaCast, 80% dos empreendedores de escola aqui são assim, sabia? É mesmo? É. E aí, cara, durante boa parte da minha vida, eu fiquei do meio pra trás. Quando eu tava mais próximo da faculdade, eu sentei no fundão. E é até engraçado, tem um amigo meu que sentava comigo no fundão, que hoje tem um podcast de esporte, que é o Betão. Eu chamo de Junão, hoje ele é conhecido como Betão, que ele é do CharlaCast. Do CharlaCast, salve aí pro João do CharlaCast. Pô, Junão, bom demais, cara. Saudade de tu aí, salve pra galera. E cara, assim, a gente ficava lá atrás, era muito engraçado, a gente ficava cantando pagode. Eu tive uma fase trash na minha vida que eu gostava de pagode. Tu não gosta mais? Cara, hoje em dia não muito. Pô, não, vamos voltar, não cara. Sorriso Matoroto acabou de lançar o álbum Sorriso Eu Gosto no Pagode. Tô ouvindo um repeat faz 3 meses já. Esse mesmo, negócio. cara? Maravilhoso, Então, cara. vai O pagode tá evoluindo cada vez mais. Mas era uma época muito engraçada, cara. Então, a gente ficava lá e eu tive esse momento ali, cara. Assim, até porque eu não sabia muito bem o que eu queria. Então, você perde um pouco até a motivação pro estudo. O que você queria nessa época? O que era o teu hobby, assim, de moleque? Ah, cara, eu tinha um grupo de pagode. Isso aí. Então, tocava percussão, cara. Percussão. Tocava percussão e tal. Cara, esporte, academia. Esporte de futebolzinho, assim? Futebol, academia, joguei vôlei na escola, joguei handball, enfim, gostava de esporte em geral. E era muito isso, né? E aí, cara, assim... Mas tu era um cara muito religioso, cara? Ou não? Não. Então, vamos lá, cara. Até meus 15 para 16 anos, não. Com essa idade... Eu tive uma experiência de conversão mesmo, assim, foi uma parada que, pô, mudou minha vida completamente. E... Pô, conta aí. Cara, assim, filho de diretor da Globo. Eu tinha, com 13 anos, eu já frequentava tudo quanto era boate do Rio, já era sócio VIP, entrava com carteira falsificada, esses negócios de moleque, né? Sim, sim. E tinha essas facilidades, né? E isso acabou... E meus amigos eram todos mais velhos, então, assim... Desde muito cedo eu já ia pra noitada, eu já tinha uma vida bem boêmia, assim. Esse era o verdadeiro hobby, então, né? Bem por aí. Só que, cara, assim, é engraçado porque era um vazio, bicho, assim. Na verdade, eu ia lá porque aquela coisa toda era pra preencher algo que tava faltando em mim e eu não sabia, cara. Eu não tinha ideia disso. E foi engraçado, lá em casa, a primeira pessoa que se converteu foi minha mãe. Então, minha irmã chega um dia lá em casa e, pô, vamos... Me chamaram pra ir numa igreja evangélica, cara. Aí minha mãe, pô, igreja evangélica, minha mãe jogava tarô, cara. Minha mãe jogava búzios, fazia aqueles negócios todos esotéricos. Pô, meu irmão,
sem imaginar, cara, minha mãe curtia. E aí, cara, minha mãe falou, tá bom, vamos lá, Rio dos Crentes. Aí foi no domingo, voltou achando tudo muito ridículo. Pô, que negócio batendo palma, que negócio ridículo e tal. Aí domingo seguinte, vamos de novo Rio dos Crentes? Cara, minha mãe nunca mais saiu, bicho. É mesmo, cara? Foi assim. E aquilo dali, cara, assim, a minha mãe teve uma mudança de vida muito grande. Muito grande. E aquilo me impactou. Então, assim, num primeiro momento, eu entendia que tinha acontecido alguma coisa, mas eu não entendia muito bem o quê. Então eu fiquei ainda uns 2 anos, assim, tipo, de vez em quando eu ia, achava legal, pô, mas não me envolvia mais. E aí, cara, tinha uma reunião em casa chamada Célula, que minha mãe fazia lá com as amigas e tal, onde ela estudava a Bíblia, assim, compartilhava e tal. E aí, cara, eu lembro que eu fiquei sentado na escada e minha mãe falou sobre a história de Jó, que é uma história, pô, muito doida da Bíblia. O cara perde tudo e, pô, depois Deus restitui tudo em dobro, o cara permanece fiel e tal. E eu não sei por que razão, cara, mas aquele negócio mexeu comigo de uma forma que dia seguinte, eu lembro que meu sobrinho foi pra lá, bicho. Meu sobrinho chegou lá em casa, filho dessa minha irmã. O rapaz, já ouviu falar de Jó, mano? Como assim, cara? Eu falei, cara, Jó é muito doido. E aí comecei a contar pra ele a história de Jó. A palavra de Jó foi passando adiante. Maluco, aí. E aquele negócio mexeu comigo. Aí eu comecei a perder a vontade de beber. Eu falei, caraca, bicho, não tô vendo mais sentido nisso. Foi literalmente assim, cara. Foi um negócio muito natural. Não foi ninguém chegando e, pô, tu tem que fazer, tu tem que... Cara, eu comecei a perder a vontade. E pouco tempo depois eu tava, assim, com a minha vida completamente mudada, assim, o que foi muito bom. Cara, pra mim eu tive uma experiência meio parecida. Eu fui lá nos Estados Unidos, eu tava estudando aquela 42, que é uma escola de programação, aí tinha o Paulinho lá. Salve pro Paulo aí, meu parceiro, que ele era do meu quarto, né? Era brasileiro e tal. E aí um dia ele chegou e falou assim, tipo, pô, vamos lá comigo e tal. Eu falei assim, tipo, mas o que é? Ele falou assim, não, cara, a galera é gente boa e tal, mano. A gente vai lá, a gente faz umas orações, tem uma música maneira. Igreja do Justin Bieber, aquela Hillsong. Ah, tá ligado. Tá ligado? E aí, cara, eu cheguei lá. E assim, pô, quando você muda de país é meio estranho, porque, tipo, as pessoas não são muito welcoming em geral, assim, né? Tipo, você faz amizade mais com o internacional, que também não tem amigo e tudo mais. Só que aí eu vi lá, cara, era um negócio que realmente... Tipo, pô, você chega, todo mundo, velho, tocando uma puta música legal, assim, e tal. E tu fala assim, tipo, legal, né, porra, bem-vindo, tá ligado? Vem te abraça. E você fica assim, tipo, caralho, o que tá acontecendo? É meio doido, né? E aí, cara, você chega assim, aí o cara vem, ele começa, tipo, preach, né? Que ele vai lá no palco. Esse aí era até por vídeo, né? Era um cara australiano que ele chegava lá e no palco ele falava, assim... E, tipo, eu não entendia muito bem o que tava acontecendo, mas meu coração tava cheio, tá ligado? Não é, cara? É. É isso, bicho. É muito louco. E, cara, foi isso. Aí, cara, acabou que o meu hobby virou isso, cara. Assim, aí eu comecei a fazer uma célula, chamar meus amigos, cara, e, assim, foi parte de mim. Então, eu comecei a me envolver com as coisas da igreja muito cedo. Então, nessa idade, de alguma forma, eu já me envolvia, já participava, já comecei a compartilhar o que eu tinha vivido. E foi dessa maneira que eu entrei nesse meio, nesse mundo, né, que me trouxe até onde eu tô hoje, né? O negócio que eu achei interessante, assim, né? Porque, pô, acho que nessa comunidade de tecnologia tem muita gente aí que não tá junto da fé e tal, tudo mais, e aí fica achando que é coisa de maluco, né? Ficar indo na missa, na igreja e tal. E aí, cara, o que eu tento fazer muitas vezes, né, é tentar, tipo, cara, explicar de um jeito mais racional, assim, sei lá, você tirar toda essa parte, assim, né, de Deus da história, só o ato de você ir já é muito positivo, assim, né? Mesmo se... Meu pastor falou um negócio engraçado. Ele falou, rapaz, se tudo isso aqui que a gente está pregando, que a gente está vivendo, fosse mentira, só pelos princípios, os valores que são ensinados, já teria valido a pena. Porque, cara, assim, de verdade, você vê, cara, países hoje que são potências mundiais, todos eles passaram por um momento que a gente chama de avivamento, que teve, assim, uma onda de pessoas conhecendo a Deus e mudando seus valores, mudando sua cultura. Você vê a potência que os Estados Unidos se tornou, com uma cultura protestante, você vê a Alemanha, você vê a Inglaterra, você vê N países, né, que passaram a Coreia do Sul, que passaram por momentos como esse e que hoje são, cara, potências, né? E é impressionante, porque tem muito a ver com a cultura que é pregada e com os valores, cara, que são muito interessantes. Os valores que chegam pra todo mundo moldam como é que vai ser o país, né? Então, cara, um negócio, me corrija se eu estiver errado, né? Mas o Brasil é um país, pô, majoritariamente católico, assim, né? Veio de Portugal e tal. E, cara, uma coisa que acaba acontecendo muito no catolicismo é que, pô, ter dinheiro é meio feio, assim, né? Não sei se eu tô viajando na maionese aqui. Não, né? é isso mesmo. A cultura latina tem muito disso, né, cara? Vem dessa cultura
o lucro é pecado, né? Tem um pouco essa coisa aqui, né? Que se você tá ganhando, alguém tá perdendo, né? Mas Exato. quando na verdade não é tanto assim. Isso era verdade quando num tempo de recursos escassos, onde, tipo, pô, cara, o que você planta, o que você come, cara, o que você tem e tal. Se você não tá comendo, outra pessoa vai estar comendo. Mas hoje, no mundo de recursos abundantes, não é mais assim, né? Mas só que ficou muito na cultura, né? Tanto que o empreendedor, o empresário, é muitas vezes visto como um vilão até, né? Aí, exatamente. Esse é o ponto. O cara olha, o brasileiro é assim, né, cara? Vê alguém com dinheiro e isso aí tá roubando. Tá roubando de quem? E aí você vê nos Estados Unidos o cara que tem dinheiro, cara, como é que ele fez? Como é que eu faço também? Como é que eu faço também? É o self-made man, né? O cara que pega e, meu irmão, vou fazer acontecer. É outra cultura. E aí você tem os frutos, né, que são colhidos a partir dessa cultura. Pô, eu tenho uma viajada aqui agora que eu vou lançar pra você, hein, velho. Vai lá. Daqui a pouco a gente começa a falar de startup, porque eu tô achando animal isso aqui. Vambora. Cara, os Estados Unidos veio mais da cultura inglesa, que é o anglicano, né? Exato. Que, pô, meio que nasceu porque o nosso amigo lá queria largar da mulher e na católica não podia. Ele falou assim, não, agora eu vou inventar isso aqui pra dar uma largada da minha mulher. Mas se você for ver, na prática, o brasileiro trai muito mais a mulher do que o americano, né? E de onde vem isso? De onde que vem isso? Pô, não, mas que também é aquilo, né? Os portugueses que vieram pra cá também traçaram as Índias toda, né, cara? Pronto. E largava de... Vem daí, né, cara? Apesar de esses ser os traçava valores... e não reconhecia, né, cara? Não queria nem saber, né? Então... E hoje você segue qual, cara? Qual que é o... O quê? Onde que você vai no domingo hoje em dia? Legal. Eu sou cristão evangélico, eu tô participando de uma igreja, é a mesma igreja até hoje, que é a Sara Nossa Terra. Como que é o nome? Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra, isso. Pronto. E, cara, assim, pergunta de burro mesmo aqui, de leigo que não sabe de nada, velho. Mas a galera da evangélica é fechada entre si, assim, ou tem umas que é... O que você diz fechado entre si? Tem uma rivalidade ali, tem um puxando... Cara, vamos lá, cara. Tem, como qualquer lugar, e como qualquer lugar que tem pessoas, as pessoas têm as suas vaidades, têm, né, as suas visões, etc. E no meio evangélico, você tem ali algumas verticais, vamos falar assim. Você tem desde os mais tradicionais aos pentecostais, você tem o que eles chamam de neopentecostal, são as vertentes, são as doutrinas que a gente tem ali no meio evangélico. E elas... naturalmente tem diferenças. O legal é que tá havendo um movimento assim no Brasil em que o pessoal está dando muito mais valor ao que une do que ao que separa. Isso é muito legal. Durante muito tempo eu vi muitas igrejas que eram muito fechadas em si. A maioria que ficou muito fechada em si, de alguma forma, se isolou e isso foi maléfico. E você acompanha isso pelos dados no produto mesmo, né? As igrejas que estão crescendo e tal. Sem dúvida. E você vê que as que pregam mais, assim, de tipo, pô, vamos todo mundo se unir, vamos pregar o bem e tal, estão crescendo mais do que as que tentam se isolar. Cara, existem vários fatores, né? Mas o legal é porque quando tem essa troca e quando tem essa abertura pro novo, pro diferente, novos olhares começam a vir e é aquilo, cara. De repente a galera de um silo tá fazendo uma coisa, a galera de outro tá fazendo outra. Quando elas trocam informação... Cara, assim, explode ideias do que poderiam estar fazendo, que dá certo, que é legal, em todos os sentidos, né? Então, por isso que eu falo que essa troca é muito rica. Vamos olhar para o que se chama de startup. Cara, o que promove hoje inovação, o que promove, né, a disrupção? Cara, é um modelo de ecossistema onde você junta diferentes olhares, onde você junta pessoas, né, com culturas diferentes, com olhares diferentes, entendem tecnologias diferentes, em prol de um objetivo ou de uma necessidade ou de uma dor que é levantada e precisa ser resolvida. Cara, daí que nasce a disrupção, né? Eu costumo falar isso, eu falo, cara, hoje a gente tem 120 colaboradores mais ou menos lá na InChurch. Cara, se eu tivesse 1000, eu não ia dar conta de gerar todas as inovações necessárias para o avanço do reino, da igreja. A gente tem uma missão lá que a gente fala, né, que é ajudar a igreja a atrair, cuidar e capacitar pessoas. Então, dentro desses 3 pilares, irmão, o que tem de coisa que pode ser feita é um absurdo. Então, quando a pessoa está dentro de uma cultura única, por mais que elas sejam pessoas brilhantes, que sejam pessoas com uma mente extraordinária, elas estão limitadas pela realidade que ela vive, pela bolha que ela vive. Todos nós vivemos em bolhas de alguma forma, sim, né? Então, essa coisa da diversidade, ela é importante, né? De cultural, do olhar, né? da experiência de vida. Cara, tudo isso é importante, né? E eu acho que é um pouco isso também no meio das igrejas. Quando você vê, às vezes, sabe, pontos de vista diferentes sendo conversados e não discutidos,
eu acho que tira-se muito proveito disso, cara. Cara, uma outra pergunta. Eu vou fazer umas perguntas muito de leigo aqui, Vambora. cara, realmente. Porque, pô, eu acredito e tal, mas eu não sou muito praticante e tal. Aham. Apesar do meu avô quase foi padre e tal. Mas, anyway, o ponto é que, assim, Vamos lá. cara, como que nasce uma igreja evangélica nova, assim? Tipo, é um cara que tá lá na igreja, daí ele vê e fala assim, essa interpretação aí, eu não concordo muito com ela, não. Excelente pergunta, cara. Também. Eu acho que eu vejo nascer, cara, é engraçado. Né? Nasce por alguns motivos, né? Eu acho que nasce sim da discordância de alguém que olha para algo que está sendo feito e fala, cara, não penso dessa forma, acho que deveria ser um pouco diferente. E aí acaba decidindo avançar e abrir uma igreja e fazer algum movimento em relação a isso. A gente vê igrejas que nasceram, por exemplo, as igrejas mais tradicionais, não aceitam algumas doutrinas, entendem que, sei lá, que Deus que fazia milagres antigamente não faz hoje, porque os tempos mudaram, uma igreja bem tradicional. E aí você tem um cara que tem uma experiência com Deus e vê um milagre acontecendo, ele fala, cara, como é que eu vou ficar aqui dentro? Ou ele acaba indo para uma igreja que ele tenha experiências parecidas, ou que ele vá buscar, né, informações a respeito disso que ele viveu, ou ele mesmo vai em busca das respostas e acaba juntando um grupo. E aquilo, né? A igreja não abre, a igreja nasce. Né? Uma igreja é um organismo vivo. Então, esse é um dos movimentos que acontece. E acontece também briga, acontece, cara, como qualquer lugar, bicho. E nasce com qual frequência? Sei lá, por ano, assim, no Brasil, você estaria que nasce quantas? Cara, tem um dado que diz que são 8 igrejas por hora, se não me engano. É mesmo, É um cara? absurdo. Mas, tipo, com um nome novo, assim, não é tipo uma nova... Não, aí não tem esse dado tá. específico de que são novas denominações. Mas novas igrejas abrem, se não me engano, são 8 por hora. E Então, fecha absurdo. muito também? Fecha menos do que abre, naturalmente. Quer dizer, tá crescendo. Hoje a gente fala em torno de 400 mil igrejas no Brasil. Caraca, então o São número... 190 com o CNPJ e você tem ali, estima-se em torno de 200 sem CNPJ, porque não precisa, né? Você pode abrir uma igreja, começar uma igreja que é um organismo vivo sem nenhuma burocracia e depois você organiza ela, mas até você organizar ela de maneira estatutária, ter CNPJ, etc., você já está com 50, 60 pessoas ali participando, congregando e com templo, com tudo, né? Então, assim, quando você nasce é uma pessoa que fala assim, cara, não sei se estou concordando tanto, aí puxa dois ali para conversar. Esse é uma, né? Citei uma, né? Assim, tem coisa que é direcionamento de Deus mesmo. Às vezes o cara sai debaixo de bênção, cara, conversa com o pastor dele, e o pastor fala, cara, não, eu tô vendo que você precisa seguir numa direção diferente. Às vezes por uma estratégia, às vezes ele tá numa igreja e fala, cara, eu fui chamado para falar com jovens. Porque a Bíblia fala que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele tem muitos membros e cada membro ele tem uma função. Então, cara, eu entendo, inclusive, os diferentes tipos de igreja, porque, gente, tem gente de tudo que é tipo. Então tem o cara que, meu irmão, vai ficar na mais tradicional e é ali que ele vai se encaixar. Tem o outro, meu irmão, que você ficar na tradicional, o cara não fica um dia. O cara precisa realmente ter uma experiência uma chacoalhada para poder, enfim, ficar ali, né, ou participar. E por aí vai, cara. Então acho que tem essas... Aí você tem a igreja, a igreja dos surfistas, a igreja dos jovens, a igreja dos idosos. Aqui, uma que cresceu muito é aquela bola de neve, né? Que eu vejo vira e mexe. Ela é mais focada em quem, assim? Mais do... Ela começou muito focada em jovens, né? Surfistas e tal. Então botava lá a prancha de surf lá no púlpito e tal. Tem algumas igrejas que tem esse foco, né? Bem legal, assim. Cara, que interessante. E aí geralmente é um pastor de uma que começa? É uma pessoa que estava lá? Ou... Cara, varia muito, cara. Assim, não tem uma fórmula assim pra... Como é que vira pastor? Porque pra virar padre, sei que tem o seminário lá, que tem que fazer 7 anos. Mesma coisa, assim. Na igreja, claro que varia o fluxo, né? O processo, ele varia de igreja para igreja, cada uma tem uma doutrina diferente, mas normalmente faz um seminário, né? Tem ali uma capacitação intelectual, né? Que uma base bíblica e etc., e é muito tempo, acho que, servindo, caminhando junto. Em algum momento, eu falo que ninguém vira pastor. Quando a pessoa se torna um pastor, ela é reconhecida por algo que ela já faz. É normalmente isso. O cara já está servindo, ele já está pregando, ele já está ajudando, ele já está, de alguma forma, doando o tempo dele para as pessoas. E aí, cara, quando alguém chega e ordena um pastor, é um reconhecimento de algo que o cara já tá fazendo. Entendi. Então é assim... Pra mim esse é o ideal, né? A pessoa começa a ajudar os outros e vai ajudando, e aí, pô, a galera vai falando assim, ó, esse cara é gente boa. É como eu acho que deveriam ser as promoções nas empresas.
Só vai ajudando. Você reconhece o que o cara já faz. Tem muita gente que fica esperando ser promovido para fazer alguma coisa, né? E, cara, essa é a pior forma, porque ninguém é promovido dessa forma. Você promove o cara que você fala, meu irmão, esse cara tá entregando 200%, ele não tá entregando 100%. Esse cara não pode ficar aqui, bicho. Eu vou perder esse cara, eu tenho que promover ele. Sim. Eu preciso ter esse cara perto de mim, né? Eu preciso ter esse cara sólido. E aí o cara ganha aumento, o cara é promovido. Tem gente que não, né? Tem gente que fica ali esperando e tal. Ah, o dia que eu for promovido eu me dedico mais, eu estudo mais, eu faço um MBA, eu faço não sei o quê. É mais ou menos a mesma coisa, cara. Que para mim, é um princípio, né? É um princípio bíblico, né? Então... Qual é o princípio? Quando os discípulos de Jesus, né, estão discutindo para quem vai sentar do lado dele, né? E aí Jesus vira e fala, cara, o reino de Deus é diferente. Aqui o maior é aquele que serve. Então existe um princípio bíblico, cristão, de que servir te faz maior. Isso tem tudo a ver com o que a gente aprende, o que a gente busca construir no aspecto cultural. Um dos nossos valores é esse, né? Somos servos. Explica o que é servir, cara, Bicho, vamos lá, cara. Que você tá falando. Vamos lá. Servir ao próximo, cara, é você trabalhar pelo outro, é você se doar pelo outro, é você... Eu acho que servir, ele tem um senso ele exige um senso de equipe, ele exige compaixão, ele exige empatia, sabe? Tudo isso tem a ver com servir. Não é você ser empregadinho de ninguém, pelo contrário. Não é servir a alguém, é servir ao mundo, sei lá, a Deus, sei lá. Pode ser, mas você serve muitas vezes a um propósito servindo a uma pessoa. Né? Então, assim, é o que eu falo. Lá na InChurch a gente tem uma missão e uma visão. Qual é essa missão e visão? A nossa visão hoje é alcançar 100 milhões de pessoas para Jesus. Essa é a nossa visão. Já foi, quero ser a maior startup tech global para igrejas. Eu descobri que isso vai ser uma consequência e já está se tornando. Tanto que a gente está crescendo nessa velocidade. Mas a nossa visão é alcançar pessoas, bicho. É isso que está no nosso coração. E não adianta eu querer disseminar uma cultura que não é verdadeira. Então, essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Para que isso aconteça, a gente tem uma missão. O que a gente faz todos os dias? A gente ajuda a igreja a atrair pessoas, a cuidar de pessoas e a capacitar pessoas. Cara, eu tô muito travado aqui, porque tu falou que tem 46 mil igrejas e o objetivo é 100 mil. Tu já bateu faz tempo, então. Não, meu objetivo são 100 milhões 100 de pessoas. 100 milhões, pronto, ouvi errado. Então tem que ir 2 mil pessoas pra cada igreja aí, tem que entrar. Pelo menos. Mas tá chegando já, não tá não, velho? Não, cara, tá longe. Porque, na verdade, eu tô falando não de 100 milhões de pessoas convertidas. Eu quero alcançar novas 100 milhões de pessoas. E aí, por isso que a gente está no projeto de internacionalização, porque eu não vou alcançar 100 milhões de pessoas só no Brasil. O Brasil tem 200, tem 60 milhões de evangélicos, então tá muito difícil o desafio só aqui, a gente tem que ampliar. Uma dúvida que eu tenho também, cara, o negócio da galera evangélica cresceu muito rápido, né, assim, desde que eu sou moleque que tá crescendo pra caramba, assim, o que você acha que causou, assim, começar a crescer tanto? Cara, assim, não foi sempre assim, né, cara? Eu acho que, bicho, Deus fez um negócio diferente no Brasil mesmo, cara. Tanto que o Brasil hoje é referência pro mundo, que é uma coisa que pra gente é muito boa, inclusive, né? Olhando do ponto de vista da operação da InChurch, porque o Brasil começou, cara, a produzir missionários. Então, o cara do Brasil começou a sair pastor pra tudo que é lugar do mundo, né? O cara, de alguma forma, conhecia Deus aqui, cara, e Deus chamava o cara pro cara ir pra tudo que é lugar, cara. Desde os lugares bons, legal, vou pra Orlando, pô, maravilha. Não, o cara tá feliz da vida, é o melhor estado do Brasil que o pessoal fala, né? Mas tem nego que tá indo lá, meu irmão, pra África, tem nego que tá indo lá pra Janela 1040, sabe? Que lugar com perseguição e que matam cristão. Eu fiz um podcast, inclusive. A gente tem um podcast, né? Eu comentei antes da gente iniciar aqui. Que é o Churchcast. InChurchcast. Isso. E a gente recebeu lá, bicho, assim, quem tem curiosidade sobre esse tema, assiste. Porque a gente recebeu o pessoal da One Passion, que é um grupo missionário, e essa galera tá lá, meu irmão, assim, nesses lugares. E era legal, porque tinha um cara, bicho, que a gente não podia nem mostrar o rosto dele. Porque ele falou, cara, eu preciso tirar o visto para voltar pro país que eu tô. Eu vim aqui para resolver umas questões do Brasil, mas eu tô voltando. E se nego vê que eu sou cristão ou qualquer coisa do gênero, eles não vão me deixar entrar. Falei, caraca, a gente falou da célula aqui, daquela reunião que acontece em casa, ele faz uma lá. Ele falou, cara, se me pegarem fazendo um negócio desse, eu pego 15 anos de prisão. É mesmo, porque é um país... O que leva alguém a fazer isso? Bicho, é só amor de Deus, cara. É aquele amor que você fala, caraca, eu cheguei lá, os caras me abraçaram, eu não entendia nada, porque isso não é normal. É um negócio que é de Deus mesmo, cara. É diferente, bicho, é doido. Não dá pra entender, né? Se desse pra entender, seria dos homens, né, cara? É isso aí, cara. Cara, que interessante. Mas agora vamos pivotar aqui. Então, tu começou a fazer publicidade e propaganda, foi? Pois é, aí comecei a fazer publicidade e propaganda. E aí, cara, eu tenho um professor, vou até mandar um abraço, Eduardo Halper,
Grande abraço para você. Salve pro Eduardo Halper. Eduardo Halper foi meu professor de Mercadologia 1 na SPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui no Rio. E, cara, eu comecei a entender marketing. Eu não sabia nem que existia marketing quando eu comecei a fazer faculdade. Meu nível de empreendedorismo era 0, -1. Eu não tinha ideia do que era empreender direito. E aí, cara, nessa cadeira eu comecei a entender, eu comecei a me apaixonar por aquele negócio, eu comecei a entender aquele negócio que meu pai me falava, tipo, cara, não quero que você seja funcionário. Cara, mas se eu entender disso aqui pode... E aí me apaixonei por marketing, cara, comecei Do que você sente que você se apaixonou, cara? Cara, começar a entender a dinâmica de preço, produto, praça, ponto. Eu não tinha ideia do que era isso, cara, coisas básicas, assim, pra mim era uma coisa muito distante, cara, não tinha ninguém empreendendo próximo a mim. Né? Então, entender que eu poderia ter meu próprio negócio, que eu poderia evoluir dessa forma, era uma coisa que eu não tinha na minha mente, e se eu tinha, era muito vaga. Né? Cara, eu me apaixonei por esse negócio, eu achei que eu ia fazer RTVC, alguma coisa de audiovisual e tal. Cara, aí eu comecei a me apaixonar por marketing, comecei a estudar bastante e comecei a empreender. Aí desenvolvi, junto com um amigo de escola, na época lá da escola, uma indústria de suplemento nutricional. Começamos a vender whey protein, creatina, chazinho termogênico, eu levava para a faculdade, vendia para os professores, vendia para todo mundo. Fazia ou tu revendia? A gente fazia, cara, a gente montou uma fabriquinha e fomos lá, comprava os ingredientes, montava tudo, cara. E aí, chegou a vender bem isso aí, não? Vendemos, cara, crescemos, depois a gente rachou a sociedade, depois de anos a gente voltou a fazer negócio junto de novo, aí a marca já estava maior, a gente na época lançou uma marca com o Márcio Tanuri, o Dr. Márcio Tanuri, que era médico da CBF, da Seleção Brasileira do Flamengo, aí que a galera toda na época o MMA estava no alto, aí o Anderson Silva usava lá, era Fitão, o nome da marca. Aí lançamos, cara, a gente fez um monte de coisa lá, foi legal pra caramba. Que legal, cara. E aí essa foi a tua primeira experiência empreendedora? Foi minha primeira experiência empreendedora. Pô, foi uma indústria de suplemento nutricional. Pô, até que deu bom, hein? Pelo deu, que você tá cara, contando, cara. Foi legal. Deu pra ganhar um dinheiro, então? Deu pra ganhar um dinheiro, depois a gente rachou de novo a sociedade, aí eu falei, cara, cada um segue a sua vida. O que me trouxe pro mercado de tecnologia. Que, assim, quantos anos foram isso? Caraca, bicho, calma aí que eu tô velho já, vou fazer conta agora. Cara, foi isso em 2007, 2008. E aí tu ficou nessa até... cara, uns 2 anos, uns 3 anos mais ou menos. Rapaz, foi bom em 3 anos, né? E aí nessa tu já tinha formado na faculdade, tava durante? Então, me formei, porque quando a gente rachou a primeira vez, eu tranquei minha faculdade 2 anos, depois eu voltei e terminei. Nessa que eu voltei e terminei, foi quando a gente encerrou a sociedade. Então foi mais ou menos. E essa separação aí, cara, foi que. Eu adoro conflito de co-founder. Não sei se é secreto isso, não pode falar. Mas... Cara, a gente era muito garoto e duro, não tinha dinheiro pra nada. E a gente tava, cara, assim. Eu não tinha ideia, assim, de, rodada de investimento, não tinha essa cultura de startup, a gente não se considerava nenhuma startup, a gente estava só desenvolvendo um negócio. Então não sabia onde levantar funding, não tinha isso. Então era muito difícil, cara, empreender. Era assim, bicho. Comprava almoço, vendia almoço para comprar o jantar. A gente estava nessa, entendeu? Durante muito tempo ali, até a coisa começar a tracionar. E qual que era a origem do conflito, assim, você acha, cara? Não, cara, assim, eram 3 sócios, na verdade, e, cara, visões diferentes, acho que tinha... Cara, tem tantos anos isso, cara, que é difícil eu lembrar de todos os pontos. Mas eu achei uma imaturidade também da gente, daquilo que a gente estava fazendo. Eu acho que teve uma questão também de... um entendeu que podia fazer sozinho, falou, cara, então eu vou sozinho. E aí falou, mas o que a gente está construindo junto? Falou, cara, meio que chutou o balde. Olhando para trás é só, tipo, caralho, o que eu... Hoje eu agradeço. Cara, assim, a gente continua amigo e hoje durante um tempo a gente ficou meio distante, mas depois, cara, assim, teve uma reconciliação bacana e hoje eu entendo que se isso não tivesse acontecido, eu não estava aqui e eu tô muito melhor hoje do que se eu tivesse seguido lá. Pois é. Naquilo. Então eu entendo isso hoje. E eu acho, cara, eu vejo assim que, o principal motivo que as empresas que recebem investimento quebram é briga de co-founder, né? Porque no fim, assim, o que faz uma empresa parar de existir ou é acabar o dinheiro ou a galera desistir, né? De falar. Exato. Desistir do negócio, da ideia. E aí, às vezes você vê que o dinheiro tá acabando, você fala assim, tipo, aí começa a ter conflito. De, cara, com pouco recurso... É que nem casamento, cara. Você quer ver o que destrói casamento, bicho? Falta de dinheiro. Porque aí começa a vir as acusações, porque eu não sei o quê, fica procurando culpado, caça as bruxas. É difícil, cara. Assim, faltar recurso é difícil em qualquer cenário, né, cara?
E não é diferente com empresa, né? Com startup. Não muda não, Sim. cara. Mas aí tu terminou essa empresa aí, e aí? Não, foi isso, cara. E aí, cara, eu fiz um monte de coisa. Aí depois tive agência de propaganda, quase montei um curso, né? Nessa época que estava com MMA também. A gente quase montou um Instituto do MMA. A gente queria ensinar gestão para a galera que queria fazer eventos de MMA, etc. Eu me aliei na época lá com o Carlão Barreto, que era comentarista lá do Sport TV. E a gente começou a desenhar e comecei a fazer parceria com faculdade e tal. Mas aí depois o Carlão foi assumir lá o Sport. Ele estava no combate na época, ele foi pro Sport TV, ele não podia dar mais tempo para isso. Falei, cara, então morre o projeto. Aí a gente. Aí Legal, o meu era sócio, uma agência de publicidade. Não, você queria ensinar a galera do MMA a fazer negócio. Então, cara, porque eu comecei a entrar um pouco nesse meio. E a verdade, cara, é que tinha muito amadorismo no meio do MMA. Ninguém sabia fazer um evento de MMA, por exemplo, profissional. Tanto que na época, se não me engano, foi a IBMEC que lançou um curso de gestão em MMA, um pouco depois que a gente começou a fazer esse movimento. E eu cheguei a conversar com o pessoal da IBMEC, cheguei a conversar com o pessoal da SPM, algumas instituições que eu tinha mais proximidade. E aqui o Anderson Silva já tinha quebrado a perna no meio ou não? Cara, foi mais ou menos nessa época. Mais ou menos nessa época. Acho que foi um pouquinho antes. Tava num hype absurdo da MMA. Ele tava no auge. Que legal. Tava no auge. E aí, cara, mas aí o que aconteceu? Pouco tempo depois. Aí depois eu fui trabalhar com tecnologia e fui ser assalariado. Depois de muito tempo empreendendo, com orgulho de ter a carteira zerada. Você estava casado já, não? Já estava casado, eu casei novo, cara. Eu casei. A igreja tem esse negócio também, eu casei bem cedinho. Quantos anos? 21. 21, pronto. 21. E aí, cara. Mas teve a ver isso com você? Às vezes teve muita montanha-russa financeira, às vezes falou, pô, quero um pouquinho de estabilidade aqui. Também, influencia, naturalmente. E aí eu não lembro, acho que nessa época minha esposa estava grávida da nossa primeira filha. Eu falei, cara, preciso de um pouco mais de estabilidade nesse momento. E aí fui trabalhar, cara, e aí acabei assumindo a área de marketing de uma empresa de tecnologia que trabalhava muito com a parte de infra, atendia muito governo, tinha um bom faturamento, era uma empresa relevante no mercado, mas eles não tinham uma entrada boa ainda com a parte privada, com o mercado privado. Então era muita coisa pública. E aí eu entrei, cara, para ajudar a estruturar a parte de marketing, etc., trabalhando ali direto ali com o comercial e para focar no privado. E aí foi uma experiência muito legal, cara, porque comecei a entender um pouco mais de tecnologia, e aí lá dentro tinha uma incubadora que era fomentada pelo FINEP, que estavam desenvolvendo soluções de software para a área de saúde, etc. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais desse cenário. Pouco tempo depois, eu saí de lá, e aí eu não sou founder, eu sou co-founder. Vamos corrigir aqui para ser justo. Tem o Sidney, que fundou junto comigo a InChurch, e que é meu amigo de muitos anos, que eu conheci na igreja, inclusive. Tu conheceu do co-founder na igreja? Foi. Aí, da igreja, cara. Pra vocês aí, galera do GigaCast, que fica tá aí procurando um co-founder. Como é que eu vou achar um co-founder que tem os mesmos valores que eu? Tá mais perto do que você imagina, muitas vezes. Isso aí. E aí, cara, o Sidney me convidou, ele tinha montado uma agência. Ele, o Marco Silveira, que é um publicitário super conhecido no Brasil, teve a Doctor, que era uma agência. No Rio de Janeiro, teve uma agência chamada Doctor, que atendia, N grandes marcas, Air France, a do Loren. Só que ele era super polêmico, era um cara muito, muito bom. E eles montaram uma agência que era meio que um bistrô. Isso lá em 2009, 2010, se não me engano. E aí montou a PMG, que era essa agência, e me chamou. Falou, cara, vem trabalhar com a gente e tal. Cara, vambora. E aí fui pra agência. Só que a gente começou a trabalhar, era engraçado, porque estava mudando o mercado de publicidade. Era o momento que o online começava a se tornar mais relevante, ainda engatinhando. Um mercado totalmente prostituído com a questão ali Cara, cada vez mais a galera diminuindo o FII de veiculação, etc., espremendo as agências. E a gente entrou no meio disso e eu lembro que a gente, cara, teve uma reunião com o pessoal da Merck, naquela indústria farmacêutica. Cara, era uma conta, eu tô tentando lembrar qual era um medicamento, era uma vitamina, se não me engano, para quem tinha diabetes. E aí era mega difícil o briefing, cara, assim, era um negócio que tu não podia falar um monte de coisa. E o Marco Silveira era genial. E aí, cara, eu lembro que na reunião, a primeira reunião com ele, diretora de produto, diretor de não sei o que e tal, cara, o Silveira não só conquistou os caras, como soltou o mote da campanha ali, mano. Assim, cara, é isso, todo mundo. Falou, cara, beleza, fechamos a conta.
Pô, saímos, fomos comemorar, não sei o quê, aquela coisa toda. A agência começando, precisando de chamar na conta cavalo, né? A conta pra levar as outras. E, bicho, logo depois, aí, contrato, não sei o quê. Ah, não, agora é com o departamento de compras. Com o departamento de compras. Aí tem contato com o departamento de compras. Não, porque aqui o banner a gente paga tanto, o anúncio a gente paga tanto. A gente falou, não, peraí, cara. Você não tá comprando sofá, bicho. Você tá comprando a alma do produto, uma campanha que vai... Ah, não, mas é aqui que a gente faz. A gente fala, então tá bom. Então não é pra gente. E foi nessa hora que a gente viu, cara. Falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. E aí, internamente, a gente decidiu fazer um núcleo de novos negócios. A gente falou, cara, até olhando muito pros cases do Silveira, falou que esse cara ajudou a construir tanta empresa grande, meu irmão, tanta gente a ter tanto faturamento. Pô, por que a gente não começa, então, a fazer os nossos, né? E aí nasceu uma unidade de novos negócios que, pouco tempo depois, decidimos separar da agência e nasceu o que a gente chamou de Y-Bank, uma ideia do Sidney, que era um banco de oportunidades. A ideia da Y-Bank era o quê? Era relacionar com investidores que pudessem aportar. A gente não sabia nada de aceleradora, de ecossistema, de venture capital. Na época não tinha nada disso. A gente com acesso a nada disso, né? Já existia 021, já existia várias iniciativas aceleradoras, mas a gente ainda não conhecia. E a gente montou esse negócio, cara. A gente falou, cara, vai ser meio que isso. A gente vai relacionar com fundos de investidores e a gente vai desenvolver negócios. A gente só vai entrar em negócio que a gente vai cobrar um success fee. Então a gente ainda vinha com um pouco de mentalidade de agência ainda na cabeça. E aí a gente começou a fazer algumas operações dessa maneira. A gente falou, cara, aí pegamos lá. Foi quando eu voltei, foi nessa época que eu voltei na indústria de suplemento. Que aí eu voltei, falei, cara, beleza, vamos fazer negócio de novo, mas com um success fee. Não quero mais ser teu sócio, mas a gente faz o negócio que a gente ganha no resultado que a gente trouxer. A gente lançou essa linha, agora a linha do tempo está equalizando aqui. E aí começamos a fazer esse movimento, mas, cara, logo a gente começou a ter um monte de ideia. E aí a gente falou, cara, vamos investir naquilo que é nosso. E aí conheci um cara na igreja também, que era um alemão, que tinha vindo para o Brasil, que é o Patrick Wegener, gente boa demais. E o Patrick tava, cara, tô com uma ideia aqui, a gente quer começar uma startup. Eu acabei de vender minha startup, ele tinha uma startup de negócio de lance de leilão de centavos, eu acho, uma época que bombou esse negócio. Ele tinha vendido e ele queria fazer uma startup no Brasil de logística urbana. A ideia era a gente dominar o last mile. E aí a gente lançou lá no Rio a Easy Delivery. Ele convidou a gente para ser co-founder, a gente começou então a Easy Delivery, o Patrick como CEO, eu como diretor comercial, o Sidney como diretor de marketing, o Samuel como diretor de... Diretor é ótimo, né? Startup nascendo, todo mundo é diretor, né? É uma maravilha isso, Não, né? diretor é o desculpa, era Chief, né? Chief Sales CCO, Officer. Chief Sales Officer, e por aí vai. E aí começamos nós 4, cara, a Easy Delivery, que foi um case super legal, foi a nossa primeira startup ali mesmo que a gente começou e aí foi onde eu comecei a entender o que era, cara, investimento, rodada, funding, ecossistema. Cara, é até engraçado que eu lembro uma vez que o Patrick foi viajar, veio pra cá, pra São Paulo. Ele, não, cara, eu vou pra São Paulo. Pô, mas tu vai fazer o que lá? Ele, não, cara, eu vou reunir com o pessoal da Log, com o pessoal da 99 Motos, da não sei o quê, que a solução era essa, né? Era um Uber pra motoboy, né? Uhum. Mas o objetivo que a gente tinha era dominar ali o same-day delivery. E aí, cara, a gente... É diferente da Log, assim. Não, era a mesma coisa. A gente era concorrente direto na época. Ah, entendi. E aí eu falei, cara, mas por que tu vai reunir com o cara? Não, pra discutir estratégia e tal. Eu falei, pô, bicho, o cara é nosso concorrente, como assim? Cara, é uma mentalidade que o meio das startups tem, que é muito legal, bicho, porque ainda que o cara seja concorrente, era uma inovação tão grande, era um negócio que, pô, não tinha Uber no Brasil ainda, não tinha nada disso. Tinha o EasyTaxi lá do Thales, né? E era a referência que tinha na época. Não tinha mais nada. E a gente... Não tinha muito competir entre si, né? Que vocês estão competindo com... Cara, a gente tava criando o mercado, cara. É. Assim, então... E foi muito legal, assim, aprender isso, né? Isso gerou na gente um entendimento, uma consciência do que é um ecossistema, de como ele poderia funcionar para aquela coisa, né? Se a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então era um pouquinho do que... E aí foi isso, cara. Ali a gente começou, a Easy Delivery cresceu pra caramba, mas a gente tava bootstrapped. Também não tinha tanto VC quanto tem hoje. Sei que ano que a gente tá agora, cara. Hã? Que ano que a gente tá agora 2013, mais ou menos. Pronto. 2013, 2014, por aí. E aí, junto Tinha com a nada, Easy então, Delivery... de VC. Não. E aí, junto com a Easy Delivery, aí como é que começou a Inchurch? A Inchurch começou, na verdade, nessa época, porque ela vem de uma pivotagem de outro negócio. Sidney chega pra mim, aí isso foi mais ou menos ao mesmo tempo, assim, foi concomitante ali. Sidney chega pra mim e fala, cara, tive uma ideia, tava sentado lá com o nosso pastor, e, cara, quantas vezes a gente tá dentro da igreja, o cara tá do nosso lado querendo vender alguma coisa, a gente quer comprar, mas não conecta.
Ou eu quero vender e o cara quer comprar, mas a gente compra de qualquer um. E aí, pô, o judeu faz isso muito bem, cara. O judeu vende para todo mundo. Mas na hora de comprar, prioriza o judeu. Sim. E a Bíblia tem um versículo que fala disso, né? Em Gálatas 6,10 fala, se possível, fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. E a gente falou, cara, e aí era a época dos guias da internet. Você tinha Quecanto, Guia Mais, Yelp, Telelistas, né? Um monte de guia, né? Não tinha Google Business ainda, né? Uhum. Então, foi nessa época que a gente falou, cara, vamos fazer um guia. E a gente criou um guia chamado Enradar, que você entrava lá e falava, pô, quero um advogado. E aí ele te mostrava primeiro se tinha um advogado na tua igreja, depois um advogado em outras igrejas, depois independente de ser cristão ou não. Então ele sempre ia te dar um resultado, mas você tinha a oportunidade de ver se tinha alguém bem avaliado na comunidade próxima a você. Porque querendo ou não, tipo, pô, especialmente no mundo de serviço, alguém que é próximo de você, que conhece as pessoas mais próximas de você, a chance de te passar a perna é Menor. drasticamente menor, né? Sim, sem dúvida. Apesar de que acontece, mas é muito menor. Por isso que tinha lá avaliação, a galera comentava, aquela coisa toda. E foi engraçado porque isso foi meio que ao mesmo tempo. Então a gente se dividia entre o Enradar e a Easy Delivery lá no comecinho, tentando fazer as duas coisas ali acontecerem, o que é horrível. É horrível, não funciona. Não indica pra ninguém. Não funciona, pelo amor de Deus. Mas enfim, sobrevivemos. Estamos aqui. E aí, cara, a Easy Delivery foi isso, a gente cresceu, chegamos a ter 4 mil empresas usando a gente, Itaú, Globo, Bradesco, foi super legal. Só que a gente estava bootstrapped e aí a Log, acho que é o Fabian, né? Eu não cheguei a conhecer ele, o Patrick conheceu, levantou uma rodada no Brasil, depois levantou uma lá fora, e aí, cara, o cara começou a expandir de São Paulo, porque ele estava no mercado de São Paulo, a gente no Rio, e tinha uma outra, acho que era 99 Motos em Minas, se eu não me engano. E aí ele começou a expandir a operação, e aí os motoboys já chegavam no Rio, já ganhava jaqueta, já ganhava baú, já ganhava um monte de coisa. Assim, indicar cliente ganha R$300, fica distribuindo dinheiro. Falei, pô, mas chegou o Silvio Santos, já É ferrou. difícil, né? E a gente, meu irmão, assim, cara, e a galera amava a gente tinha uma relação muito boa, assim, a gente tinha 1.500 motoboys na frota. Mas não deu, cara. Chegou uma hora que a galera desmotivou, a gente tinha que ir atrás de um VC. Eu lembro que o Patrick tinha na época relacionamento com o pessoal, acho que da Rocket, que tinha investido na Easy. Uhum. Só que era uma tese muito, muito hostil, né? Assim, eles vinham adquirindo e diluindo todo mundo numa velocidade muito grande. E aí o Patrick não queria isso, a gente também não. Já estava com o Enradar rodando também. E a gente decidiu, cara, vamos fazer um exit, vamos. Aí vendemos para um estratégico na época. Que era uma empresa do mercado, que também estava ficando para trás em relação à tecnologia, etc. E eles compraram a Easy da gente, a gente saiu bem, e aí a gente foi tocar o Enradar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu fiquei preso numa parte da história. Quando você falou que a galera começou a desanimar, você diz os colaboradores, os fundadores, os motoboys? A gente tinha 6 pessoas no time. Pronto. Ainda contratamos... E 1.500 motoboy? E 1.500 motoboys. E não tinha split de pagamento. Hoje eu estava com o pessoal do fornecedor. Pode falar, né? O pessoal da Yugo. Pode Posso falar. falar, eu gosto deles pra caramba. Tem vários players legais, mas a gente na época eu tava conversando com eles sobre isso, que eu conheci o quando tava começando, cara. Eu fiz uma call com o Patrick Nigri, que é o CEO, que na época, hoje é CEO, né? Mas na época ele era o CEO, e eles estavam começando, porque eu estava procurando uma solução que fizesse split de pagamento. A coisa mais normal do mundo hoje no mercado de fintech é fazer split de pagamento. Cara, não tinha ninguém, bicho. A gente falando com o PayPal, falando com todos os grandes players, Agent, sei lá mais, que ninguém fazia split de pagamento. E o único que estava começando a fazer era a Hugo, cara, na época. E aí fizeram pra vocês, não? E aí fizemos lá na época e tal, pela Easy Delivery. Começamos no MVPzão, então era assim, meu irmão, todo mês para pagar a comissão era planilha, ir no banco e fazer depósito, que não tinha esse negócio de banco online que nem é hoje também, né? Então era, meu irmão, o Patrick ia no banco e fazia o depósito para todos os motoboys. Era uma operação. Era uma operação, bicho, tadinho, sofrida. Caraca, e aí depois que a gente foi conhecer a Hugo... Mas aí o que eu penso que é assim, né? Aí a Log chega, ela começa a comprar todos os motoboys com jaqueta, né? Simplificando pra caramba a história aqui, mas... Mas é bem por aí. E aí os motoboys, eles não tinham uma exclusividade com a Log, não, né? Eles continuavam usando a gente. Mas e as empresas também... É que nem hoje. Hoje você pega o cara que roda pelo Uber, ele roda pelo 99, ele roda pelo aquele do Google lá, o iDrive, e era a mesma coisa. E o pessoal adorava. A gente não precisava ter desistido. Uhum. Esse era o ponto. Mas chegou uma hora que eu acho que para todo mundo... A gente também dividido nas operações, isso também dava uma desmotivada no Patrick. Hoje eu entendo, né? Pô, se eu tivesse alguém comigo com outra operação, eu matava, bicho. Sabe? É muito ruim alguém, pô, ainda mais um founder, né? Se você tem alguém, beleza, o cara não é founder, o cara tá lá no... Você até releva, mas, meu irmão, o cara que é founder, que tá ali contigo, não tem como, né, cara?
Cara, o que eu tava pensando então, o que começou a dificultar, porque não necessariamente estavam perdendo os clientes de vocês, né? Tipo... Não necessariamente. Era Mas, só mas eles estavam evoluindo. Por exemplo, eu lembro que a gente ficava muito na dúvida se a gente ia mais pro B2C ou pro B2B. E aí, cara, a gente tinha um feeling que era o B2B, mas o B2B tinha algumas features que a gente tinha que desenvolver e, cara, que demoravam, que era, enfim, e que no B2C não precisava, e a gente decidiu um pouco mais pro B2C. Tiveram algumas decisões ali no meio do caminho também que tornaram mais difícil. Aí logo começou a entrar muito forte nas empresas. E é um produto, cara, que a gente entendeu que era essencialmente para a empresa. E teve um negócio muito curioso no meio, que a gente começou a fazer um deal, que eu acho que depois que esse negócio caiu, foi uma pancada forte. A gente começou a fazer um deal, porque qual era o nosso sonho? Era ganhar expertise, o nosso projeto, ganhar expertise de logística com os motoboys. Eu não queria ser um Uber de motoboy, não era o objetivo. O objetivo era dominar o last mile para poder ser uma solução de same-day delivery. O que a gente queria? A gente queria, meu irmão, que você fosse lá, comprasse um ponto frio e ele pegasse o... Cara, que ponto Comprei frio, na Insider Store, pode ser? Hã? Comprei uma tech t-shirt na Insider Store. Qual é a Insider Store mais próxima da sua casa? O motoboy vai lá, pega, te entrega em 1 hora, 40 minutos, em 10 minutos. Então, a ideia era essa. Mas por que eu tava falando disso, cara? Agora até cara, o que eu até queria perguntar dessa operação toda, cara, como é que você gerenciava toda essa loucura, então, cara? Tinha um software que você... Não, a gente desenvolveu a plataforma, o aplicativo, tinha toda a parte de tech ali. Entendi, então todo o back-end pra ver o que tinha que ir pra onde e tal, conseguir verificar, você tinha que fazer. Não, tinha appzinho era legal. E aí, tipo... Fazia toda a solicitação por ali, o mapinha, acompanhava o motoboy. E tinha os desenvolvedores? Não, você falou que tinha tinha o Samuel. O Samuel que depois foi pra... Hoje mora na Colômbia. Foi trabalhar na Dash, né? Nem sei onde é que o Samuca tá salve hoje. pro Samuel, hein, mano? Salve pro Samuel. E aí ele carregava nas costas esse produto inteiro. Sozinho, bicho, sozinho. Caraca, velho. Se nessa época... guerreiraço. Cara, eu só imagino como é que seria o Samuel se ele tivesse a Gestor, o terceiro patrocinador aqui do GigaCast, né? Que é a plataforma de no-code onde você consegue automatizar qualquer parte da sua operação, qualquer parte do back-end ali. Ou seja, né, a parte que os seus colaboradores estão participando, estão vendo, estão mexendo em total segurança e com muita flexibilidade para você fazer o que você quiser, o sistema que você quiser para qualquer parte ali do teu negócio que você esteja querendo automatizar. Então tem ali uma galera que está fazendo aquele trabalho manual chato ali de ficar imputando o dado do motoboy aqui do nosso querido. Não precisa mais ter, é só usar a Gestor para você criar o teu sistema facilmente. Então para de ser trouxa e vai lá e faz um teste logo na Gestor. Pô, não tinha no-code na época. Não tinha, né? Não tinha low-code, no-code, nada disso. Porque na época você poderia, Era cara, difícil. essa parte de back-end fazer, sei lá, no no-code, enquanto o teu dev foca em tudo que é a interface com o cliente, né? Que é o de fato faz a diferença, né? Então a gente teve essa questão ali, e aí, por que eu tava falando do momento? Ah, tá. Aí, cara, o que acontece? Então a nossa ideia era o same-day delivery. E aí o same-day delivery era essa coisa de entregar no mesmo dia e tal. E a gente começou a fechar um negócio que começou a andar bem pra caramba com o pessoal do Bom Negócio. Lembra do Bom Negócio? Bombomnegócio.com? Esse aí, exatamente. Cara, aí o negócio começou a ganhar atração. E, cara, vamos colocar vocês lá como opção. O cara vai poder pegar e tal. A gente, pô, maravilha. O negócio ia dar uma atração. Ia ser o que a gente precisava. E aí os abençoados da LX compraram um Bom Negócio, travaram o dia inteiro. E aquilo ali pra gente foi um baque, cara. Que desanima, né? Demais, porque, cara, a gente já tava no limite ali, bootstrap, etc. A gente vê um negócio... Cara, quando aquele dali bateu, eu sinto que aquele dali foi um momento que todo mundo deu uma murchada, sabe? E aí foi isso, cara. A gente acabou achando mais interessante. A gente já tava com o Radar, que é esse guia, né, que eu expliquei. Quando você fala a gente, era todo mundo da operação meio que a gente, eu e Sidney, estávamos com o Radar. Tá. E o Patrick e o Samuel na Delivery junto com a gente. Entendi. Era isso. E aí foi a hora que a gente decidiu, então eu e o Sidney decidimos, falou, cara, então beleza, a gente faz a operação, faz o X, vamos focar aqui no Radar. E aí começamos a focar, ficamos ali, cara, chegamos a trabalhar com 2.000 igrejas com esse guia, foi legal pra caramba, mas em algum momento a gente entendeu, era uma plataforma B2B2C, então a gente fazia parceria com as igrejas, mas quem comprava o plano de assinatura eram os empreendedores daquela igreja, assim que a gente ganhava. Pera. Os empreendedores daquela igreja? Vamos lá. Então, profissionais liberais, empreendedores, pronto, advogado, etc. contador, tudo mais. Pagava uma mensalidade, era o modelo, que eu nem acredito mais nesse modelo. Tipo mas anúncio. Ele pagava uma mensalidade e essa mensalidade, então, era a nossa receita, entendeu? Pronto, e era quanto? Cara, a gente tinha 4 planos, começava em R$ 9,90 até R$ 109,90. E o que fazia o de 109? De 109 tinha ligação, aí o cara clicava lá, já conseguia ligar para estabelecimentos, traçava a rota, tinha mais avaliação, botava mais foto, esse tipo de coisa. Entendi. Tinha destaque e por aí vai. E o basiquinho, o cara só descrevia um negócio praticamente, uma fotinho e acabou.
Pronto. Então era só de serviço ou de produto também? Só de serviço. Só de serviço. Assim, como não era um marketplace, né, como os de hoje, o cara podia vender produto, mas ele não fazia a relação comercial por dentro da plataforma. Que eu acho que faz muito mais sentido você ganhar um take rate de uma transação, uma taxa administrativa, quer que seja, do que e botar todo mundo de graça. Eu acho que traciona e vai muito mais rápido do que você fazer esse modelo que era o que a gente tinha, que era do anúncio, né? Até porque era comum essa questão do anúncio. Hoje não. Hoje você, né, tem o custo por clique, custo por mil, custo por view. Você quer, né, você tem as métricas todas ali muito rápidas na mão. Era um tempo diferente, né? E aí, cara, a gente começou a relacionar com muitas igrejas e a gente começou a entender que com essa dificuldade, cara, a galera eles não estavam prontos, cara, para usar essa tecnologia. Os empreendedores? Não, as igrejas, As igrejas. Porque, primeiro, que eles não compravam como um projeto deles. Porque, cara, é o Enradar, não é o guia da minha igreja. Era uma coisa de fora. Então, cara, legal, comprava a ideia, abria espaço pra gente falar, mas era isso. Eu tinha que estar lá falando. Então, tinha um custo de aquisição maior, porque precisava de mais gente ali fazendo esse trabalho nas igrejas. Era um negócio B2C, eu tinha que envolver a galera que estava na ponta, fomentar a cultura, etc. Fomentar a cultura no B2C é muito difícil, ver o quanto que o iFood gastou, cara, para hoje a gente usar o iFood. Né? Então, o Uber, 99, não foi na onda, né? Mas o Uber gastou muito, né, para educar o mercado. Então, era um negócio difícil, cara. E a gente começou a entender também no relacionamento com as igrejas, e pela nossa vivência também dentro da igreja, que contou muito, cara, necessidades que não estavam sendo atendidas de engajamento. Ou seja, o cara faz o culto domingo, cara, e o resto da semana, bicho? Né? Tem um autor chamado Timothy Keller que ele fala, igreja é o que acontece de segunda a sábado, bicho. Domingo é só celebração, é só reunião da galera. Entendeu? Mas igreja é o que acontece de segunda a sábado. O que acontece de segunda a sábado? Tudo, cara. O tempo com Deus, leitura, devocional, falar de Jesus para os amigos, ajudar uma pessoa. Tudo isso acontece. Isso é ser igreja. Bruno, mas eu tava pensando do lado da igreja mesmo, assim. Não, é ser igreja, né? A pessoa, de alguma forma, manifestar ali em obras, em atitudes, aquilo que ela crê. E basicamente, cara, o que a gente via é que não tinha nenhum estímulo da igreja, nenhum incentivo, nenhuma intencionalidade durante a semana. O esforço estava todo em levar as pessoas para dentro da igreja. Não tinha nada diferente disso. E a gente falou, cara, e uma mudança cultural acontecendo. Isso, cara, foi 2015, tá? Foi quando a gente teve a gente passou 2 anos ali com o Enradar, com o Delivery e tal. Então, no final de 2015, que a gente já estava só com o Enradar, com o Enradar, a gente começou a debater isso e a gente tomou a decisão de falar, cara, a gente podia cuidar. E tava tendo uma mudança cultural. Que mudança cultural? Cara, eu lembro até hoje. Faustão, Magazine Luiza anunciando no Faustão, entregue o seu celular e tem um desconto no smartphone. Cara, todo mundo começando a ter um smartphone. A gente falou, cara, a gente precisa ter um app ali que vai ajudar o cara no dia a dia, né? Pô, mas como é que vai ser esse app? Pô, vamos fazer o white label. Cara, não tinha ninguém fazendo white label na época. O white label era um negócio meio desconhecido, assim, ainda. Chamava white label? Sim, se chamava, mas eram poucas startups que faziam alguma coisa em relação ao white label. E a gente falou, cara, é isso, a gente tem que fazer uma solução white label. E a gente foi colocando as funcionalidades que a gente achava que eram... resolviam dores da igreja. Então, distribuição de conteúdo, fizemos lá tipo Netflix da igreja, tiqueteria para eventos, porque a igreja faz evento, cara, é um mega evento toda semana, cara, que uma igreja faz. Desculpa interromper, mas aqui nesse momento é um app da igreja. É um app da igreja, com a marca Store, dela, assim. na App Store, no Google Play, exatamente. Entendi. E aí, a ideia era essa, cara, a gente faz um app white label com todos os recursos que a igreja precisa ali para engajar. Então, inscrição em eventos, cursos, conteúdos, as palavras, planos de leitura, Bíblia, pedido de oração, cara, tudo que tinha a ver com doações, poder fazer uma doação, tudo que tinha a ver com a realidade da igreja, vamos digitalizar esse negócio. Foi como a gente começou. E a gente ficou 1 ano, cara, e meio praticamente desenvolvendo esse negócio. Cara. A gente ficou 2016 inteiro e 6 meses de 2017. Em junho de 2017, a gente começou de fato a operar e botou o primeiro aplicativo no ar. E nesse ínterim eram 2 malucos com um slide apresentando para os pastores e conversando com as pessoas e vendo se alguém comprava a ideia. E foi dessa forma que a gente começou. Um dos nossos primeiros clientes foi um pastor super polêmico, que hoje não é mais nosso cliente, mas foi no início, que é o Silas Malafaia. Foi o primeiro, é? Foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi muito engraçado porque, cara, a gente apresentou um PowerPoint e falou, cara, estamos desenvolvendo isso.
E eles compraram a ideia, cara. Falou, não, cara, vambora, a gente quer. É isso que a gente quer. Foi muito legal, cara, assim, pra gente foi uma experiência muito bacana, assim, até de negociação, porque, cara, a gente duro, tipo assim, tinha passado por toda essa situação, tava investindo tudo nessa operação, não tinha dinheiro pra nada mais. E aí, pô, bicho, tipo, era o Silas Malafaia, cara, hiper conhecido, midiático, aquela coisa toda. Pô, se ele estiver usando, quanta gente, né, quantas igrejas poderiam usar? E aí a gente na negociação, ele, tá, mas e o preço é esse? A gente cobrava um setup, né? A gente cobra um setup, uma mensalidade. E aí ele, não, mas e o preço? Não dá para dar um desconto? Maluco, o cisne do meu lado ali, eu virei por cima e falei, não, cara, esse é o preço. A gente já tá no talo aqui, já tá no limite, não tem como. Meu irmão, o cisne quase cai duro aqui do meu lado. E eu, cara, mantive a posição. E ele, então tá bom. Cara, e ele valorizou. Eu achei muito legal isso, porque tem gente que espreme até o... Né? E ele estava numa posição que talvez ele não soubesse, mas ele tinha. Ele podia. Podia fazer assim, cara, assim, eu acho que você podia até fazer de graça, inclusive, porque... Podia, cara. E ele tentou, assim, mas aí foi aquelas maluquices mesmo, cara. Eu me posicionei e falei, não, bicho, é isso. E ele comprou a ideia. Cara, isso é meio loucura essa parada. É o tipo de coisa que eu falaria, não tente isso em casa, tá ligado? Bicho? Não tente isso em casa, exatamente. Porque a maioria das vezes, um cara muito grande, quando você chega lá sem ter nada, sem ter ninguém, vai olhar pra tua cara e falar assim, tipo, pô, fechado, mas você tem que me dar 50% da tua empresa. Tá é pior ainda, né? É pior ainda, vez proposta indecente, né, cara? Pois é, cara. Bizarro. Pô, você tava no mercado abençoado, né? Tá, exatamente. E aí, cara, essa grana até agora, veio da onde? Tá, então aí começamos então em Church. Rodamos ali um ano e pouco sem nenhum tipo de funding. Mas era dinheiro de vocês? Tipo, quem pagava o programador? Do início? É. Cara, do início era. Do início era o dinheiro da própria operação. A gente começou a vender e o dinheiro que entrava se pagava ali. E a gente... Dos anúncios? Dos anúncios, do Enradar. Não, no Enradar, cara, desculpa. Tá, voltando. A gente fez um Friends and Family. Então, meu cunhado, um amigo empreendedor... Na verdade, nem era hoje é empreendedor, na época estava saindo da empresa lá pedindo as contas e estava com um dinheirinho. E tinham mais dois. Meu pastor acreditou na gente, falou, cara, eu vou ajudar vocês. E quem mais? E um amigo nosso também, o Júnior, foram lá e fizeram ali o primeiro aporte no que foi no Enradar. Não era nem na InChurch. Então foi um seed round ali, a gente levantou 200 mil. Cada um investiu 50 e a gente fez a primeira... cara, seedzinho ali. E aí, só que é assim, cara, um pagando parcelado, o outro pegou empréstimo pra ajudar a gente. Cara, Friends and Family legal, assim, cara. E foi assim que a gente começou. Tanto que quando a gente pivotou o negócio pra InChurch... Manda um salve aí pra todo mundo que investiu nesse negócio terrível. Gente, só tenho a agradecer aqui, Júnior, Salomão, Bispo Francisco, Davizão, meu cunhado. Até o Bispo Francisco entrou na história. Foi, cara, meu pastor, massa, cara. Comprou ideia ele junto com a gente, foi muito legal. E aí, cara, eles entraram, e aí quando a gente pivotou o negócio, o que seria o normal, cara? Tipo, cara, o Enradar não deu certo, a gente desistiu, estamos começando um negócio novo. E a gente falou, não, cara, a galera vai no cap table com a gente. E aí trouxemos todo mundo, cara. A gente falou, cara, o Enradar, o InChurch só existe porque essa galera lá atrás investiu e veio com a gente. E a gente trouxe, cara, e foi muito legal, porque depois disso a gente fez 2 rodadas, e na segunda rodada eles fizeram o exit deles e, cara, realizaram. Que legal. Foi muito legal, cara, assim. E eles pegaram quanto aí, cara, nesse Friends and Family? Não, eles? Não, você diluiu o quê, uns 20% ou não? Nem lembro quanto é que foi, acho que foi 10%. 10%? Pô, legal, um valuationzão aí de 2 milhões de reais. 1 milhão, sei lá, cara, acho que foi 20% e 1 milhão de reais. Cara, pior que a minha primeira empresa foi exatamente a mesma coisa, cara. Exatamente. Nossos primeiros investidores botaram 200 mil por 20% e a gente não deu certo, a gente fez empresa nova, carregou ele. Pô, que maneiro, cara. E aí, cara, um deles, cara, botou 50 mil e aí lá na Lud ele tirou já 1 milhão e 200 mil, não é? Uau. Foi o único que vendeu até agora e tal, mas vendeu bem, tá ligado? Vendeu bem, Graças a Deus. Mas, pô, muito maneiro isso, cara. Aí foi isso, cara. Aí rodamos 1 ano e meio. Com esse tempo de operação, aí começamos a falar, cara, beleza, tá na hora da gente alavancar e, pô, o negócio tá ficando sério e tal, tá? E começamos a correr atrás de investimento. Aí começamos a conversar com os fundos, e aí tiveram 2 que a gente tava evoluindo. Aí tem uns negócios muito loucos que acontecem, né, cara? Aí, quando você tem Deus, bicho, tem uns negócios que acontecem que é só ele. Eu lembro que a gente estava evoluindo já, cara, com 2 fundos, já estava a ponto de botarem um term sheet. Foi um papo que demorou. A gente está no nicho, que é muito delicado, né, cara? A galera às vezes fica meio receosa. Mas pô, que já tá com o Silas Malafaia já rodando. Já tava no track record lá, já tinha. Tava rodando, tava entrando dinheiro aí todo mês. Já tava. Começando nessa época já.
Tinha um MRRzinho pequenininho, mas já tava. E o que era o produto aqui nesse momento, cara? O produto nesse momento era um aplicativo com funcionalidade, com algumas dessas funcionalidades que eu Mas fala as primeiras aí que vocês fizeram, né? Então a parte de comunicação, então notificação de push, tinha notificação de push, etiqueteria, eu não lembro se a gente já tinha gestão financeira, talvez não. Gestão doações, financeira, né? Tem RP, tem tudo. Cara, mas é uma mistura, cara. É um CMS com RP, com... Fala as siglas todas aí, tem tudo. Tá cabendo tudo. Cara, mas demorou pra caramba pra lançar, né? Você ficou 1 ano e meio, fez um monte de funcionalidade. Nada de MVP, foi meio maluco. Mas assim, a gente tinha muita certeza a gente conhecia muito o mercado. E a gente sabia, e já tinha alguns players fazendo outras coisas, a gente sabia o que a gente tinha que entrar para poder ser relevante, senão a gente não ia conseguir evoluir. Mas eu imagino que dessas que vocês lançaram, teve uma que foi que a galera gostou mesmo, assim. Não... Cara, é difícil, assim, porque a gente lida até hoje, cara, você me perguntar, pô, qual que é o core da... Cara, depende muito da necessidade. Tem um cara que vem pra gente porque ele quer resolver a parte de eventos, tem um que vem pra gente porque ele quer resolver a gestão financeira, tem outro que quer resolver o problema de engajamento. É meio louco isso, mas é assim que funciona, assim, cara. Hoje, o que as igrejas querem? Elas querem o all-in-one, aquela solução que toda ela num ambiente só para ele não precisar lidar com integração. Porque se pra gente que é startup, cara, já é difícil integrar um monte de software. Pô, eu tenho lá da InChurch um departamento de operações, abraço Lucas Merlin, que cuida lá, nosso coordenador de operações. Cara, que fica doido lá, ajudando a integrar tudo, etc. Sei lá, 20 softwares diferentes. Imagina uma igreja, bicho, fazendo isso. Porque no fim o que você estava vendendo não era o serviço em si, era o app em si, né? Então... A gente começou com um posicionamento muito de app. Cara, a tua igreja vai ter um app, você vai se posicionar no digital. Essa era a proposta de valor, era muito por aí, né? E aí quando tem um app, pô, imagino que a igreja em si tem a imaginação dela, de como que deveria ser o app dela e tal, e vocês meio que tinham que ter essas features, assim, mais ou menos isso. Pô, tinha que ter transmissão ao vivo, porque rolava os cultos, tinha que ter onde o cara botasse lá o repositório lá, né, com a curadoria da igreja, tinha que ter o lugar lá do downloads, para ele poder botar arquivos, tinha que ter meio que uma intranet ali da igreja inicialmente. Cara, né? então foi um ano e meio entre começar a desenvolver e primeiro usuário. Fora as cagadas que a gente fez no meio do caminho, cara, porque apesar de a gente já ter tido experiência, cara, quando a gente começou, principalmente o Enradar, depois com o InChurch foi melhor, mas ainda sofremos um pouquinho. A gente saiu contratando um monte de freela. E aí era o seguinte, cara, ao invés de eu pegar e falei, cara, vou ter um CTO, vou ter um sócio, que é o by the book de qualquer ser que pense um pouco hoje em tecnologia e queira empreender e participe de qualquer programa de mentoria. Aí você falou assim, eu vou fazer aqui... Pois é, cara, e a gente falou, não, cara, a gente precisa avançar rápido. Como são muitas features, vamos fazer o seguinte, a gente vai contratar um monte de freela, cada freela vai focar mais numa feature. E, cara, virou um samba do crioulo doido, um negócio maluco. Cara, foi bem doido, assim. E contratou o CTO ou não? Contratamos. Hoje a gente tem 2 sócios, que é o Abraço, né? Rafael Reis, que é o nosso CTO, e o Fernando Lima, que é o nosso Head Mobile, né? E ele, cara, bicho, eu lembro até hoje, cara, a gente tinha uma feature de Bíblia, que é um negócio simples, cara. Você abrir, clicar lá nos botãozinhos, ver os versículos e tal. E tinha um desenvolvedor que me enrolava, cara. Meu irmão, abençoado, cara. Não conseguia botar aquele negócio pra funcionar. E tu clicava no versículo, o negócio demorava 2 anos pra carregar. E aquilo me frustrava, cara. Eu ia apresentar o aplicativo para as pessoas e o negócio não carregava, não funcionava direito. Eu falei, cara, esse cara vai me derrubar, bicho, não é possível. E aí o Fernando virou, eu conversando com ele sobre a dificuldade. Ele, pô, cara, tu quer que eu resolva isso? Eu, pô, mas tu vai conseguir, cara? Que o cara já tá aqui há não sei quanto tempo e não consegue, sei lá, quase um mês. Ele falou, não, cara, se tu quiser, bota aí que eu vou resolver. Meu irmão, se foi numa sexta, a segunda-feira o negócio tava funcionando perfeito. E aí eu falei, pô, esse cara é diferenciado. Eu chamei ele pra conversar. O Fernando, vem cá, cara, vamos. E de onde que apareceu? Cara, ele foi indicado. O Fernando trabalhava, era na Bimob, se não me engano. Aí fazia os aplicativos da Oi. É um cara muito fera. E aí, já sênior e tal. E aí eu chamei ele pra conversar. Eu falei, cara, tu não quer participar disso aqui com a gente, não, cara? Não quer ser nosso sócio e tal. Chamei pra sociedade, cara. E serviu. E aí veio a coisa boa, né? É isso aí, cara. Mas é o princípio, né, cara? Foi o cara que resolveu, bicho. Aí a gente tirou todo mundo, ficou só ele. Foi o cara que fez o negócio acontecer, bicho. Ele e o Rafael Reis, que é o nosso CTO. Que doideira, cara. Pô, cara, isso é outra coisa que eu digo, não tente ir em casa, galera. 1 ano e meio pra você lançar aí pro primeiro cliente. Não, de fato, não, fora que os prazos, cara, que ninguém respeita. Desenvolvimento tem isso, né? Dizem que o prazo de desenvolvimento você tem que multiplicar por pi, né? Aí você tem um prazo real ali do que o cara te promete, né? Pois o cara fala que uma semana vai ser 3, 4, brincando, né?
E a gente viveu isso na pele, cara. Eu lembro que, pô, teve uma igreja que a gente eu tive que devolver o dinheiro, cara. O cara tava lá, esperou, a gente, não, vai ser mês que vem, vai ser mês que vem. Ficou 2, 3 meses, o negócio não saiu. O cara ficou chateado com a gente. Eu falei, cara, então tá, bicho. Eu duro. Aí eu fechei um outro negócio, peguei o dinheiro do outro negócio e paguei ele. Devolvi o dinheiro, cara. E... Enfim, passamos por todos esses perrengues ali até aprender e fazer direito. E aí começou a acertar ali, começou a entrar as igrejas. Cara, e aí você ganhava quanto, e aí é cara? engraçado, cara, porque tracionou muito rápido, cara, assim. Quando tracionou, que o negócio pegou, a gente começou a crescer numa velocidade muito bacana, cara. Foi muito legal. E aí que vocês cobravam, pô, um feed setup? Um feed setup e a mensalidade de acordo com o tamanho da igreja. Ah, entendi. Assim, no início a gente teve vários modelos de contrato, cobrava centralizado, descentralizado. Hoje a gente tem um modelo azeitadinho, mas é isso. É um fee, um setup e uma mensalidade de acordo com o tamanho da igreja. Pronto. E aí, cara, vamos pra evolução, porque Bora. hoje a empresa não é mais um negócio de app pra... Cara, não. igrejas, Hoje eu brinco, eu falo, cara, a gente hoje, o nosso maior desafio hoje nem é mais tech, o nosso maior desafio hoje é a educação. Eu falo que a gente é o RD Station há 10 anos atrás, quando ninguém sabia o que era inbound. Então hoje, cara, até o padeiro faz inbound, tem receita previsível, olha a métrica e por aí vai. Cara, é mais ou menos isso que a gente vive. Houve um trabalho de educação muito grande da RD, né? E é isso que a gente está fazendo hoje. Então a gente está fazendo um trabalho de educação muito grande. Então eu digo que hoje a Inchurch ela não entrega só tecnologia. Tecnologia é meio para cumprir a nossa missão. Mas a gente entrega junto estratégia e educação. Então a gente tem a Uninchurch, que é a nossa universidade online, e a gente tem a X-Mission, que é o nosso board, a nossa plataforma de ensino, em que a gente compartilha estratégias que ajudam a igreja a atrair, cuidar e capacitar. Então são vários playbooks, cara, de coisas que elas fazem, dá certo, e a gente tem vários cases, cara, de igrejas que saíram de 40 pessoas para mais de 600, igrejas que alcançaram, cara, milhares de pessoas através da internet, por exemplo. A gente começa a aumentar o nível de consciência da igreja em relação a N estratégias que eles poderiam estar executando para serem mais eficientes, para cuidarem melhor das pessoas. A gente desenvolveu, por exemplo, uma feature que o aplicativo pergunta assim, como é que você está se sentindo hoje? Aí tem uns emojizinhos assim bonitinhos, tipo, cara, tô me sentindo feliz, abençoado, mas tem uns ruins também, tô me sentindo triste, doente, sozinho. E aí, dependendo de como o cara interage, a plataforma responde, né? Então, pô, se ele diz que tá doente, aí fala, pô, você não quer pedir uma oração? Aí isso já cai para um time da igreja que pode orar por aquela pessoa e entrar em contato e fazer um acompanhamento. Se o cara fala, pô, tô me sentindo abençoado, ele já fala, pô, cara, conta pra gente, por quê? E aí o cara pode deixar um depoimento ali, um testemunho, eles podem já compartilhar isso no aplicativo. Cara, eu tenho uma dúvida, assim, eu acho que assim, você contando essas ideias pro investidor, muitas vezes o cara que não entende nada com nada falaria assim, tipo, pô, bando de ideia nada a ver, tá ligado? Mas eu vendo aqui, eu vejo que, cara, isso aqui é um carinho absurdo, né, pela experiência do cliente, assim. Total, cara, e é o que segura, é o que faz diferença, cara, é o que... porque no fim do dia o desafio é esse, né, cara? O desafio é como é que a gente é relevante a ponto do cara olhar e falar, cara, isso aqui é imprescindível para eu poder continuar avançando. Cara, uma dúvida também que eu fico muito curioso, quais são os KPIs, assim, da igreja? O que elas querem? O que elas estão tentando melhorar, assim? É número de seguidores, por doações, é o quê? Cara, tem, assim, basicamente, eu acho que é número de conversões. Então, quantas pessoas a igreja está alcançando? Isso é muito importante. O que é alcançando, assim? É vindo... Alcançando, se convertendo, conhecendo Jesus. Mas como que caracteriza o convertendo? É vir uma vez, é vir várias? Normalmente é o cara que primeiro toma uma decisão, fala, cara, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, ou seja, ele tem a consciência de que Jesus existe, morreu por ele, e ele fala, cara, foi por mim. A pessoa reconhece isso. Esse é o primeiro passo. Pronto. E ele tem algum jeito dele demonstrar isso? Aí o segundo passo é o processo de consolidação, que é quando o cara deixa de ser um visitante, ele se torna um frequentador. Então, o que é esse frequentador? É um cara que está basicamente aprendendo os princípios da fé. Aí a gente tem um módulo na plataforma que é um módulo de jornada, em que a igreja ela consegue construir esses processos, essas jornadas para acompanhar as pessoas, que elas funcionam como funis. Então, tu imagina, cara, 100 pessoas aceitaram Jesus, por que só 30 se batizaram? Ele consegue acompanhar etapa por etapa onde ele está perdendo as pessoas, por que as pessoas estão deixando de participar, quais são os gargalos operacionais dele. Cara, né? Então os líderes religiosos eles estão otimizando para conseguir trazer mais pessoas que estão... Trazer mais pessoas, cuidar melhor das pessoas e capacitar, que é o terceiro passo. Ou seja, não adianta eu trazer e consolidar, mas, cara, como é que esse cara vai aprender mais? E capacitar é legal, porque não é só conhecer a Bíblia, cara, é capacitar em todos os aspectos. Tem um aspecto de impacto social gigantesco. Então, assim, cara, quando eu falo de capacitar, quem é que ensina educação financeira para a população hoje? Quem fala sobre isso? Praticamente ninguém, cara. E tem muitas igrejas hoje que ensinam, bicho, que puxam as pessoas e falam, vem cá, você sabe que você deveria economizar, que você tem que gastar menos do que você
ganha, você tem que, cara, investir, você tem que, cara, aumentar o nível de consciência das pessoas, você não deveria se endividar, pô, isso desonra a Deus, a questão dos princípios e dos valores que a gente falou lá atrás. Ainda que fosse tudo mentira. Cara, só esse tipo de... que são princípios bíblicos, cara. Tudo isso são princípios bíblicos, né? É bem legal. Cara, o que eu tô pensando assim, então a igreja, ela fica muito feliz com o seu serviço quando, pô, ela vê que a galera tá usando bastante o aplicativo e que você tá provendo dados pra ela conseguir gerir o negócio de maneira mais eficiente. Também. E aí, o que ela faz baseado nesse dado, assim, né? Então, vamos dizer, ela descobriu que, cara, tem uma galera que tá indo, mas, pô, pouca gente tá fazendo batizado, né? Aí é o desafio dela, né? Assim, cada uma tem uma realidade. Então, o difícil, cara, é porque não existia uma maneira de você entender os gargalos. Eu sempre falo, ninguém tropeça em pedra grande. Pedra grande a gente desvia. A gente tropeça em pedra pequena. Os detalhes é que fazem a diferença. Pô, isso aí dá bom corte, hein, cara? Ninguém tropeça em pedra grande a gente desvia. A gente tropeça em pedras pequenas. Mas né? Cara, vou dar um exemplo. Eu fui líder de jovens da minha igreja durante muito tempo. Cara, várias vezes, bicho. Eu tava no shopping, chegava alguém, pô, fala, Pedrão. Cara, pô, quando tu tá na vitrine, as pessoas te conhecem, mas não necessariamente você lembra de todo mundo. Às vezes você até conhece de vista, você fala, cara, lembra. Aí eu, pô, despeço, aí alguém vem, pô, Pedrão, esse aí era o fulano, cara. Caraca, é verdade. Pô, e cadê ele? Pô, não sei, bicho, parou de ir, nunca mais falou, se perdeu. Então, quando você tá acompanhando as pessoas com processos, cara, você começa a ter noção de que, pô, cara, não, eu tô perdendo aqui, cara, é aqui que o cara desengaja. Pô, a gente faz um grupo de estudo aqui, cara, ninguém tá indo para esse grupo de estudo, isso não é interessante, isso não funciona. Você começa a ver o que funciona, o que não funciona, porque que é um trabalho que a gente faz muito grande nas igrejas e com as igrejas, de tentar atuar na cultura, né? E mexer em algumas coisas que às vezes são tradições, né? Eu estava falando esse final de semana num congresso aqui em Alphaville, aqui em São Paulo, e eu estava falando sobre isso. De uma igreja americana, tinha 3 mil membros, ou seja, era uma igreja grande, batista tradicional, e o batista tradicional ele tem um negócio chamado EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Todo domingo a galera vai lá e tal, e assiste aquela escola bíblica. Cara, esses caras hoje têm 30 mil pessoas, e uma das coisas que fez a igreja crescer de 3 para 30 num curto período de tempo foi que eles eliminaram a Escola Bíblica Dominical. Porque eles foram fazer uma pesquisa, eles descobriram que das 3 mil pessoas da igreja, só 100 frequentavam a Escola Bíblica Dominical. E era um esforço gigantesco para manter aquela galera lá frequentando. E quando eles fizeram a proposta, vamos tirar isso e vamos fazer outra coisa, todo mundo da igreja foi contra. Porque era uma tradição, questão cultural. E é muito interessante que eu estava falando, eu falei, gente, é aquela questão de produto, né? Eu não posso me apegar à solução, tem que me apegar à dor. A forma de resolver essa dor é que pode mudar, mas eu tenho que resolver a dor. Qual que era a dor nesse caso? Cara, a dor desse cara era ensinar as pessoas a Bíblia. E é o que eu falo, bicho, Desculpa, cara, fiquei muito confuso aqui. Então tinha 3 mil, aí foi pra 30 mil, mas só que... Não, então, depois que eles fizeram isso e mais algumas coisas, a igreja cresceu. E tiraram mesmo todo mundo sendo tiraram a contra. escola bíblica. Mas por que eles fizeram isso, fizeram esse movimento? Eles criaram outras soluções de ensinar as pessoas, que engajou muito mais gente. Então, ao invés de eu ter 100 pessoas engajadas, eu passei a ter 2 mil pessoas engajadas. 3 mil pessoas engajadas, aí 3 mil pessoas engajadas multiplicam, trazem outras pessoas e por aí vai. Então, o que eu estava falando, que foi a reflexão, foi, cara, todas as soluções, o EBD, um dia foi uma inovação, mas os caras ficaram tão apegados ao formato, cara, que não conseguiam se desconectar deles, né, para inovar novamente. Então, o grande desafio, que é um pouco do que a gente fala com as igrejas hoje, é, cara, você precisa desconectar da maneira de fazer igreja, porque não é sobre ser um templo, sobre fazer um culto domingo. Pô, você olha para a Bíblia, não tinha culto domingo com igreja, a galera se reunia nas casas. Então, qual é a essência do evangelho? A essência do evangelho é relacionamento. É o homem relacionando com Deus em primeiro lugar. E esse relacionamento do homem com Deus faz você querer se relacionar com as pessoas, sabe? E essa é a essência do evangelho. E muitas vezes se perde pela tradição. Então, eu entendo que a tecnologia ela pode ajudar a gente, cara, a se aproximar muito mais do que foi a igreja primitiva, lá naquele tempo de Jesus, logo depois que Jesus morre, etc., ressuscita, ascende aos céus, e os discípulos ficam e começam aquele movimento. Era isso, bicho, era comunhão. Você vê Atos 2, no partir do pão, etc., a galera vivendo junta. Então, pô, hoje a nossa sociedade não permite que todo mundo vai virar comunidade hippie, né? Se fizer alguma coisa assim.
Mas a tecnologia ajuda a galera a se relacionar mais, a estar mais próxima, etc. Então a gente entende que a gente pode ajudar nisso também. Pô, chegou a ter uma galera que falava que esse negócio de app era do capeta, alguma coisa assim, não? Teve. Mas assim, cara, foi muito. Foram poucos, cara. Foram poucos. Teve um pastor que foi muito engraçado. Me indicaram, falaram, cara, liga pra esse cara e tal. É meu amigo, não sei o quê. Eu liguei pro cara. E aí eu falando com ele, eu falei, não, olha, pastor fulano e tal, aqui é Pedro, sou daqui da InChurch, a gente trabalha desenvolvendo aplicativos para a igreja, e poxa, eu queria te apresentar e tal. Ele, não, meu filho, olha, deixa eu te cortar logo aqui, porque o celular tem feito muito mal para a nossa sociedade, e eu entendo que o celular não é algo de Deus, e eu não quero isso não, muito obrigado. E aí eu desliguei, meio frustrado assim, o Sidney estava do meu lado, foi na sala da minha casa, aí o Sidney estava do meu lado. Aí ele, o que houve, cara? Eu falei, pô, você acredita que o cara falou isso pra mim? Aí contei pra ele, pô, mas o número que tu ligou era o quê? Era um telefone fixo? Eu falei, não, era um celular. Ele começou a rir, né? Pô, bicho. Ou seja, o cara tava no celular, ele tinha celular, mas ele não podia fazer o aplicativo porque o celular não era de Deus. Então, pô, tem esse tipo de coisa também, mas é muito pouco. Hoje... E a minha visão aqui é que, pô, muito mais bacana pra galera passar o tempo no Igreja Flix do que no Facebook, no Instagram, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Assim, esse é o que eu falo, né? Hoje você tem os dados, né? Uma pessoa passa 9 horas por dia online no Brasil. Das 9 horas por dia que a gente passa online, 6 horas no celular. Das 6 horas no celular, 4 em redes sociais. Então, essa é a realidade do povo brasileiro hoje. A gente está falando aí de 290 horas por mês sendo bombardeado por tudo que acontece online, né? E, cara, acho que a ideia da igreja, de certa forma, é ajudar nessa curadoria do cara. Tem coisa que não vale a pena você perder teu tempo, cara. Tu assistir, tu ficar, né? Então, pô, vamos para um conteúdo que edifica. E o aplicativo, de certa forma, ajuda nisso. Só que, cara, a igreja, ela se contenta em compartilhar um conteúdo que é bacana 2 horas por semana. Não é nem por dia, porque é um culto de domingo e uma reunião... uma célula que acontece durante a semana. E user-generated content rola bastante assim, não? Perdão, repete. User-generated content, assim, tipo, a galera da igreja mesmo criar o conteúdo, assim. Tá, a gente não tem ainda o módulo de comunidade, né? Então a galera poder entrar lá porque no início a gente tinha muito receio, cara, porque é o app da igreja. Aí tu imagina, cara, entra um maluco lá, começa a falar um monte de besteira, então tem que ter a questão de moderação e etc. A gente entendeu que isso ia gerar uma complexidade que não estava na hora da gente entregar ainda, e a gente deu uma segurada. Mas é algo que a gente começa a olhar agora. Pelo menos colocar, cara, a galera poder comentar, a galera poder, né, interagir mais ali por dentro do app, quase que como uma rede social. Porque não é uma rede social. Ele é um app top-down, assim, comunicação da igreja, tudo que está acontecendo na organização, etc., fluindo por ali. Mas a interface dos end-users hoje é só com os apps da igreja, e a igreja tem app, site. Hoje a gente tem app, site, totem de autoatendimento, tem POS... Ah, POS também. Tem, porque tem a parte de arrecadação, etc., de doações, tem a solução que já é toda integrada no RP. Entendi. Então, cada vez mais você tem um negócio mega all-in-one, assim. Sim. Vira um super app, né? É tudo que precisa entre a igreja e o fiel e tal, tudo mais. Não, eu tava imaginando assim, né? Cara, eu sou muito leigo na parada, então perdoa se meu exemplo estiver muito ruim. Pode falar. Mas é assim, tem umas coisas que eu imagino que o pastor fala com muita frequência, assim, e tal, né? Aí as pessoas já aprenderam, daí elas mesmo gravam a versão do vídeo delas, assim, né? Que é um negócio que é interessante do Facebook e Instagram, que a galera usa muito porque as pessoas, tá todo mundo produzindo e os melhores conteúdos estão meio que entrando ali, né? O que a gente costuma falar, cara? Assim, eu entendo que... qual era o projeto da igreja, tá? Pô, bicho, a galera que conhece a Deus, ela vai pras ruas, pras praças, vamos chamar de praças, pode ser qualquer lugar, fala do amor de Deus, pessoa que é tocada vem junto, ela leva pra onde essa pessoa? Pra igreja. E ali, na igreja, a pessoa, então, é cuidada, conhece mais a Bíblia, aquela coisa toda. Esse é o projeto tradicional. A igreja é uma plataforma. Hoje, o que são as redes sociais e esses ambientes? Cara, são praças digitais. Então, as pessoas estão nas praças digitais, elas vão às praças digitais e ali elas têm a oportunidade, cara, de falar do amor de Deus, de compartilhar esse tipo de conteúdo, etc. O cara que vem, ele é levado para onde? Para o aplicativo, porque o aplicativo ele é essa plataforma igreja digital, né? Num ambiente digital. Porque é o lugar mais perto de eu levar alguém que está no ambiente digital é para outro ambiente digital, não para o ambiente físico, né? Então, ele vira meio que esse fluxo. O cara vem para o ambiente digital, começa ali uma jornada, começa a se integrar. Porque como é que a gente conecta com as pessoas? Principalmente a partir de comportamentos, hobbies, através das personas, né? Então, cara, com quem que eu estou falando?
Pô, é um cara que, meu irmão, tá com a família destruída, quebrou financeiramente, tá com depressão, tá pensando em se suicidar, tá pensando em se separar. Muitas vezes o que conecta é a dor, é o cara que tá no momento que, pô, meu irmão, não vê mais solução. Então, como é que eu conecto com esse cara? E eu falo pra ele, bicho, Jesus tem solução pra tua vida, cara. Você pode mudar e sair desse cenário. Então, quando a igreja começa a entender isso e começa a ser intencional em relação a isso, irmão, o jogo muda. Porque ele consegue chegar nas pessoas, ele consegue apresentar, e aí ele traz para esse ambiente para quê? Para uma jornada preparada para esse cara. Quando a gente, o cara chegou aqui, bicho, com um problema no casamento, e o cara tá, meu irmão, falando do negócio, um tema nada a ver, que é bíblico, mas não tem nada a ver com a dor do cara. Então eu preciso trazer ele para falar, cara, qual o propósito de Deus com o casamento? Por que, sabe? E a partir daí conduzir essa pessoa numa jornada de restauração, por exemplo. Cara, já que a gente entrou nessa aí do conteúdo, cara, eu acho que vale a gente, assim, muitas vezes dar uma limpada de barra aqui, porque muitas vezes a pessoa não conhece do negócio, só vê lá aqueles vídeos sensacionalistas ali, que é mais tipo assim, pô, cheira essa igreja, fala assim, nossa, eu quero muito, fala assim, agora tá abençoado, não, sai daqui, não quero que cerveja não, tenho nojo, tá ligado? A galera vê isso, mas tipo, pô, sei muito bem que isso não é o que a grande maioria das coisas acontece. Porque acaba sendo rotulado pelos extremos, né? É o que acaba acontecendo, mas isso acontece em qualquer lugar, cara. Qualquer lugar, qualquer meio, qualquer nicho, tem gente boa, tem gente não tão boa, e o que acaba ganhando destaque é aquilo que destoa muito daquilo que a gente entende que é quem tem bom senso, né, o que deveria estar sendo feito. Então, infelizmente, é isso que aparece muitas vezes para as pessoas, né? É o cara que, enfim, não vou entrar em detalhe aqui. Mas acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Então, outro que também, pô, o pessoal fala muito que a igreja evangélica, pô, só quer o dinheiro das pessoas, né? Porque o negócio de jogar dinheiro na fogueira. Porque tem os excessos, tem uma galera que perde a linha. E aí fazer o quê? Entendeu? Tem um cara que, meu irmão, é isso. O cara tá lá e não... Não é porque um que é ruim que todo mundo é ruim, né? Inclusive assim, Exato, cara. Pô, com essa igreja, bicho, o cara não tem nem coragem de pedir oferta, cara. Ele fala, meu irmão, quem quiser dá, mas o cara nem pede dízimo, nem oferta, apesar de ser um negócio bíblico, sabe? E aí eu acho que também é um outro extremo que também eu não acho saudável, porque, pô, bicho, eu acho que existe um princípio pra fazer isso. Ninguém sai pedindo porque, quero encher meu bolso de dinheiro. Tem gente que é assim, quer um negócio fácil, abre uma igreja que você não paga imposto, bota o dinheiro todo no bolso, não sei o quê. Cara, e essas pessoas que falam isso não têm noção do que é a realidade do pastor no Brasil, cara. Porque tem 2, 3 que, sabe, enfim... Colocaram algum dinheiro, mas a grande maioria é muito selfless, né? Assim, cara, é o cara que... Cara, quantos pastores que eu conheço que são jornada dupla, bicho? O cara trabalha numa empresa e tal, e o tempo que ele tá lá no ministério, meu irmão, é todo dedicação, cara. É toda entrega que ele não ganha nada. Não ganha salário. Acho que deveria ganhar. A Bíblia fala que deveria. Mas, né, Paulo fala, pô, se eu vos abençoo com bênçãos espirituais, por que você não pode nos abençoar com bênçãos naturais? Então, assim, é bíblico, pô, também, o cara que tá lá se dedicando, ele precisa viver, ele precisa comer, ele precisa ter uma vida, pô, né? Só que é isso, eu acho que os extremos acabam prejudicando a imagem de um todo. A gente é muito generalista, né? Tudo a gente generaliza, né? Isso é o evangélico, isso é o... Demais, né? Mas, pô, a realidade é muito diferente disso. Mas nesse ponto aí, cara, do dinheiro especificamente, né? Cara, pra vocês, assim, esse modelo de cobrança, né? Vamos dizer, você tem as maquininhas de vocês, né? E aí, pô, nesse mercado de maquininha, você pode ou meter um louco bizarro, botar uma margem gigante, ou Não é nem o caso, assim, cara. Vou te falar que eu tava até conversando, né, esses dias, a gente normalmente entrega uma taxa mais barata que a do mercado, porque a gente realmente está fazendo isso para ajudar. A nossa parte de gestão financeira, agora a gente está dando um hiper upgrade nela, porque a gente tinha até medo de mexer muito na parte financeira, de nego olhar e falar, cara, quem são esses caras? São os caras que estão querendo ganhar dinheiro em cima da igreja. Pronto. Bicho, nunca foi o nosso coração isso. A ponto da gente ter uma gestão financeira, porque as igrejas pediam muito, e a gente fazer, cara, e falar, cara, beleza, vamos fazer até aqui, daqui para frente a gente nem evolui mais. Vamos olhar para o resto da plataforma, que o nosso negócio é ajudar a cuidar, engajamento, etc. Só que eu comecei a entender, cara, que sem recurso, a galera que está fazendo o trabalho sério, direito, ela não consegue ampliar o trabalho dela, sabe? Então a gente começou a olhar e falar, cara, a gente precisa sim ajudar, sabe, fazer com que os recursos vão para a mão de quem, cara, está realmente executando um bom trabalho. E para isso acontecer, a gente precisa ajudar. Então, eu acho que essa chave virou, né? Acho que a gente perdeu um pouquinho o medo de, não podemos ter solução de pagamento ou nada do gênero e tal. E a gente começou a ser mais intencional em relação a isso. Mas entendendo que, cara, sem recurso não tem como. Como é que eu vou
começar obras sociais? Como é que eu vou fazer, sabe, um trabalho relevante se eu não tenho recurso, cara? E aí eu vejo, cara, quantos pastores, cara, querendo hoje, pô, abrindo creche. Cara, é só olhar pro Rio Grande do Sul. Pô, bicho, assim, o que eu mais vejo é iniciativa privada e igreja atuando, cara. Porque de resto, de verdade, cara, como é limitado o poder público, pelo amor de Deus. É loucura o que a gente vê, as tentativas de desvio, um monte de coisa, enfim. E, cara, eu vejo lá, meu irmão, tem um funcionário nosso, cara, o Serginho, abraço pra você. A gente mandou ele lá, cara, o bicho falou, cara, meu irmão, meu coração tá queimando, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu falei, Serginho, vai, cara, não vai afetar em nada o teu trabalho aqui, vai lá, fica 2 semanas lá. Cara, conseguimos o carro, ele foi com outro cara lá da igreja, juntou, foram pra lá, meu irmão, ficou de lá, cara, ajudando naquela realidade, bicho, destruída. Falando, cara, vocês não têm ideia, cara, o que tá acontecendo aqui é 10 mil vezes pior do que a televisão mostra. A televisão não tá mostrando nada. E aí, cara, assim, é esse tipo de gente que tem, sabe? O tanto de igreja que tava lá, cara, ajudando, se mobilizando, entregando tempo, sendo voluntário. Isso ninguém mostra, cara. Entendeu? Isso ninguém mostra. Então, quando eu falo de recurso hoje, é isso. Eu falo, cara, eu acho que recurso indo para as mãos corretas, assim, o impacto é muito bacana. Quando você fala assim, essa parte de recursos, cara, um negócio que eu sei que acontece, velho, é que a galera faz muito assim, tipo aquelas rifas, assim, né? Tem muitos jeitos diferentes de arrecadar que não são só a doação. O produto de vocês cobre isso também, cara? Cara, algumas coisas, assim, a gente tem que melhorar nisso, inclusive, porque como era uma área que a gente não dava tanta atenção, dá pra gente fazer muita coisa mais interessante. Várias já estão no nosso backlog, já estão sendo desenvolvidas agora. Inclusive com essa rodada que a gente está fazendo vai ajudar bastante, mas uma coisa que a gente cara, me perdi aqui. Uma coisa que a gente estava olhando, né, que a gente tem na plataforma, por exemplo, é uma solução de plano de assinatura, que nasceu, na verdade, de uma galera que queria fazer um negócio meio Netflix com conteúdo gospel. E aí a gente desenvolveu esse módulo lá de plano de assinatura, para o cara poder botar o cartão, a cobrança recorrente, mas que tem igreja que está usando, por exemplo, para apadrinhar a criança. Tipo, cara, apadrinha uma criança, o cara bota o cartão todo mês, debita lá o valor X, e aí aquela criança, então, que está lá não sei aonde, tem o mantimento dela todo mês para poder sobreviver, para poder estudar, para poder ser alimentada, para poder, né, ser cuidada ali por alguém. Pô, isso é legal demais, cara. Então, assim, tem algumas coisas que são legais ali, que ajudam nessa dinâmica. E quando o cara ele faz um plano de assinatura, ele é segmentado na plataforma. Então a igreja consegue prestar conta do que está acontecendo com aquele dinheiro que está sendo investido. Então ela manda reporte, ela manda vídeo, ela realmente se posiciona em relação àquilo. Então a pessoa que está participando, ela tem um retorno, né? Falando, caraca, bicho, eu tô botando meu dinheiro aqui, mas eu tô vendo o que tá acontecendo lá. Que é uma coisa que falta muito às vezes, né, cara? A transparência. A nossa plataforma ajuda muito as igrejas a terem transparência. Até porque quando você faz uma doação, você tem a possibilidade de escolher para que eu tô doando. É o quê? Um dízimo, é uma oferta, é uma campanha, é uma ação social. Então você doa, você fica com recibo, você sabe para que você doou, você consegue cobrar, né? Então acho que isso ajuda bastante. Qual a tua também. filosofia pessoal aí de doação, cara? Pô, cara, é bíblica, bicho. Acho que dízimo, acho que a Bíblia fala pra gente doar com amor, né, sem dor, doar com alegria, com generosidade. Generosidade é doar sem esperar nada em troca. Porque tudo que você espera alguma coisa em troca, pra mim não é uma atitude generosa. Você está negociando, você tem um benefício. Generoso é quando você dá alguma coisa que você, cara, você fala, bicho, tô dando. Cara, mas quando você dá, por exemplo, nesse aí da assinatura, né? Você doou pra criança, o que você espera em troca é que a criança tenha uma vida melhor, né? Em geral. Sim. Mas é isso. Mas você tá doando, você não tem um benefício pessoal com isso. Isso que eu quero dizer, entendeu? Porque tem doação que você tem um benefício pessoal. Às vezes até status. O cara tá vendo que eu tô doando, então se me coloca numa posição. A minha filosofia é, cara, se eu fizer porque Deus tocou meu coração e é pra ser generoso, é pra entregar, não é pra ter nada com isso. Entendi, porque eu sempre fico pensando se eu dou muito pouco, se eu dou muito, mas o negócio é assim, é o que for do coração. Seu coração vai falando... Tem que doar com alegria, bicho. Deus não precisa do teu dinheiro nem do meu, cara. Deus não precisa, cara. Assim, Agora, a gente tem o privilégio de participar de algo muito bacana quando a gente doa. É dessa forma que eu vejo. Cara, eu me amarrei nesse negócio que você falou da transparência que vocês conseguem prover, né? Porque tive uma época que eu entrei nessa e falei assim, cara, quero doar. Aí minha regra é assim, toda vez que alguém pedir, eu vou doar, tá ligado? Se aparecer pra mim. Só que aí o Facebook descobriu, tá ligado? Aí, mano, era só anúncio de pedindo pra doar. Daí eu tava doando pra 29 instituições diferentes já, tá ligado? Caraca, e aí o que tá acontecendo com esse recurso também? Cara, e aí eu não tinha a menor ideia do que tava acontecendo, eu não sabia nem qual era esquema, tá ligado? Que a galera só fingia que tinha um negócio acontecendo lá, não sabia nem se era de verdade. De verdade. Aí eu cancelei tudo, cara. Pois é. E aí nunca mais doei. Porque tu fica nessa neura, né, cara? Tipo, você quer gerar um impacto. A tua ação tem um propósito.
E aí, quando você não tem um vínculo com uma organização que você confia, porque, por exemplo, eu dou muito na minha igreja. Mas por que eu dou muito na minha igreja? Porque eu conheço a liderança, eu conheço quem está ali, eu sei do coração de quem está ali, eu vejo o que acontece. Então, para mim, é muito fácil doar ali, bicho. Deus toca o meu coração, eu tô doando. Você acredita que os seus proventos estão sendo bem utilizados ali, que está indo para um lugar legal, né? Eu acho que todo mundo que faz um planejamento financeiro tem que separar uma parte para doar, bicho. Eu acho que isso é uma questão de princípio, tem uma questão espiritual envolvida, tem um monte de coisa que tem um que chama de energia, tem um que chama de, sei lá, cara, né? Tanta, né, sistema de recompensa, o que você semeia, você colhe, isso é bíblico. Então, para mim, acho que todo mundo devia, de alguma forma, ter essa prática, né? Curiosamente, lá nos Estados Unidos a galera doa muito mais aqui do que no Brasil, cara. Cara, eu vou te falar que o brasileiro é um povo doador, cara. É? Não, acho que é uma galera mais da igreja. É um povo doador, cara. Eu acho que o que falta acho que falta transparência. Falta recurso também, muitas vezes. Falta recurso também, muitas vezes, sem dúvida. Mas eu acho que o brasileiro é um povo doador, sim, cara. Eu não acho que o brasileiro é mão fechada. Pelo contrário, cara. Assim, pô, pelo menos a manifestação que eu tô vendo de solidariedade em relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo, eu acho sensacional. Pô, muito legal mesmo, né, cara? E, cara, vamos falar de próximos passos, assim. Cara, e aí você contou, você chegou a levantar uma rodada depois, falou que teve o exit e tal, cara. Conta aí disso aí. Então, vamos lá. Aí a gente levantou depois uma rodada com o nosso pré-seed ali, né? Que foi... eu tava contando, né? Falei, cara, como é que Deus faz as coisas, né? E a gente tava conversando com 2 fundos. Caraca, a gente pegou uma tangente, né? Conectando tudo aqui, vambora. E aí, cara, a gente tava conversando com 2 fundos e tal, term sheet, aquela coisa toda, aí ia começar. Aí o Sidney vira pra mim e fala, cara, vamos lá no evento que vai ter de jovens lá da igreja? E eu já não tava mais no grupo de jovens, já tinha casado, já tava com filho, né? Já tava em outra vibe. E aí, tá bom, vamos. Aí fui no congresso de jovens lá da minha igreja. Chega lá, meu pastor, Pedro, por que você não conversa aqui com a pastora Patrícia, cara? Ela tá trabalhando com startup, conta o que vocês estão fazendo. Meu irmão, sem nenhuma pretensão, cara. Nada. Só sentei para compartilhar, porque eu sabia que ela era uma pastora e ia gostar do que a gente estava fazendo. Compartilhei com a paixão que eu tenho, como eu falo com qualquer um quando eu falo da InChurch. A olho dela brilhou. Ela, cara, eu tenho investidor certo para vocês. Aí eu, pô, tu tem investidor certo? Falei, Patrícia, cara, a gente tá nessa há um tempão, tipo, não. Pô, agora que eu tô para ter o time sheet, o negócio demora. Pô, tu vai querer apresentar investidor, né? Ela, não, cara, você não tá entendendo. Eu tenho investidor certo para você. Você pode tomar um café amanhã? Eu falei, cara, amanhã? Tá, posso. Aí a gente senta para tomar um café, chega, abraço o Adriano, meu irmãozão, tava com ele esses dias agora, fizemos uma churrasqueira dele lá em Alphaville. E aí chega o Adriano, cara, falando, né, cara, me conta e tal. E eu contei para ele o que era, e cara, esse negócio é bom. Você pode ir amanhã na casa do investidor? Tá, mas quem que é o investidor? Aí ele não queria falar que era o investidor. Eu acho que ele achou que ia aumentar o valuation, cara, se eu soubesse que era o investidor. E aí, cara, 2 dias depois eu tava lá na casa dele, era o Pedro Mol, lá da Redditor e tal, né, da Sul América, Qualicop. E ele é um cara que é meio que da... E o Pedro, cara, o Pedro investe um monte de startup. E a Adriana é quem? O Adriano é primo dele. É primo dele que conhecia dele. a pastora. E o que a pastora tinha a ver com startup? Ela tava... Eu não sei, cara, se ela dava consultoria para startup, se ela estava com alguma aceleradora, alguma coisa assim, ela estava envolvida de alguma forma. Mas um negócio louco, cara. E a partir da igreja, eu sei que 2 dias depois estava sentado com o Pedro, e o Pedro curtiu a tese, e o Adriano também, e a gente começou a negociar. Sei que em 2 ou 3 meses, no máximo, a rodada saiu, cara. E a gente levantou 3 milhões com o Pedro num pré-seed, bicho. Pra gente foi animal, assim. É mesmo, com um cara só. Bancou o pré-seed de vocês. E aí aqui já tinha lançado, já tava rodando com alguns clientes. Já tava rodando com alguns clientes, etc. E dali a gente começou a crescer, cara. E dali a gente aumentou a operação, aí mudamos de escritório, começamos a contratar. E foi engraçado, eu lembro que a gente chegou no escritório, a gente pegou um escritório, que até o nosso escritório até hoje. E aí a gente entrou assim, cara... E eram 5 ou 6 salas assim, comerciais, né, juntas e tal, num espaço relativamente grande. E eu olhava assim e falo, cara, eu vou fazer um campo de futebol do lado de cá e a empresa vai ficar toda do lado de cá, porque a gente não tem gente para isso. E a gente achava que não ia ter, cara. Hoje a gente tá com 120 pessoas, não cabe lá, bicho, cabe no máximo 50, mesmo assim apertado pra caramba. A gente tá no modelo híbrido, né, por causa depois de pandemia, etc. A gente decidiu adotar esse modelo, tá funcionando muito bem. E aí, cara, a gente mudou de escritório e tal, e foi embora, cara. O negócio arrebentou. Mas aí teve uma rodada depois, o Cid, né? E aí depois a gente teve uma segunda rodada, que também foi muito doida. Foi um cara que trabalha comigo, virou e falou assim, cara, tem um cara lá na minha igreja que trabalha com startup. Mais ou menos a mesma coisa. Só que eu não tava fazendo rodada.
Só que a gente tinha acabado de começar a entrar na pandemia. E aí eu estava querendo fazer benchmark, eu queria conversar com a galera de startup para entender, né, nos ecossistemas que a gente estava, o pessoal a gente era scale-up lá da Endeavor, então lá né, com a galera lá da mentoria. Isso é no Rio, não? Essa história? Tudo até agora é no Rio ou você mudou para São Paulo em algum momento? Tudo no Rio. Tudo no Rio. Até hoje no Rio? Até hoje no Rio. Ah, tu veio aqui só para fazer o podcast? Não, na verdade eu vim para um congresso. Ah, que bom. Esse final de semana, juntei com o podcast e tenho uma feira agora, quarta e quinta, então calhou de cair tudo na mesma semana. Pô, graças a Deus então, Foi, cara. Graças a Deus. E aí, cara, tem um cara que trabalha com startup, era o César Bertini, da Smart Money Ventures. César que é board member lá da Eduz, da Yugo, enfim, um cara fera demais. E aí comecei a conversar com ele, sem nenhuma pretensão. Ele até falou, ele logo me deu um disclaimer lá, cara, só pra avisar que o negócio de pandemia, a gente não tá investindo, não sei o quê, estamos entendendo o mercado. Eu falei, não, cara, tranquilo, quero fazer bench. E aí comecei a tentar entender, cara, como é que tá lá na Hamper, como é que tá, eles tinham várias empresas legais ali, investidas, e aí começamos a conectar com a galera, entender o que o pessoal estava fazendo e tal. E começamos a relacionar com ele ali, cara. Ficamos 8 meses conversando, eventualmente a gente entrava, trocava ideia e tal. E aí, um dia ele virou e falou, cara, vamos fazer uma rodada? Pô, cara, vamos fazer rodada? Como assim? Não, vamos fazer rodada, cara. Acho que o pessoal da Eduz entra e tal. A gente não vai entrar não, mas o pessoal da Eduz entra, que a Eduz... Conheço o pessoal da Eduz lá. Conhece o Eugênio? Eugênio Arsênio. Pois é. E aí o Eugênio, cara, não, a galera vai entrar e tal. É de Sorocaba, né? É, exatamente. Uma startup de Sorocaba. É isso aí. E aí, cara, começou assim, daqui a pouco ele, não, cara, não vai ser só a Eduz, não, a gente vai entrar também, decidimos. E aí, cara, fizemos a rodada e levantamos 5 milhões. Que legal pra caramba. Foi quando a gente fez o Excel lá dos minoritários e tal, foi super legal. E seguimos, cara. E agora que a gente tá... E nessa jornada aí, desde que levantaram essa primeira rodada e tal, os caras meio que sempre operaram no break-even ali, teve uma época de queimação. Não, a gente queimou, até hoje a gente tá... Porque assim, cara, pô, se eu quiser break-var é muito simples hoje, né, pra operação. Só que eu vou sacrificar crescimento. Então é isso que a gente nunca quis, sacrificar o crescimento. E é legal porque os nossos investidores viram isso e vieram com a gente. Tanto que essa rodada que a gente está fazendo agora, cara, o follow todo que a gente fez são com investidores atuais. E a gente falando, cara, a gente quer continuar queimando, muito menos do que a gente já queimou lá atrás, mas a gente quer começar a continuar queimando pelo menos um pouquinho de caixa. A gente entende que a gente tem um tamanho ideal de operação, com um custo de operação X, que a gente entende que é o mínimo que a gente tem que ter para poder continuar performando e desenvolvendo produto, etc., na velocidade que a gente está hoje. Então, a gente está muito próximo agora de fazer essa virada, que é o momento onde a gente começa a descolar a receita de despesa, né? Então, a gente está agora avançando para esse momento. Mas a gente sempre foi intencional em queima de caixa, o que é meio louco, né, cara? Assim, é meio tenso, né? Agora eu tô muito mais tranquilo, assim, cara, graças muito, né? a Deus. Porque viver isso é meio louco, cara, assim, é difícil. Tem que ter... Hoje o teu negócio a gente caracteriza como um SaaS, né? Cara, é uma mistura de SaaS com fintech, né? Porque a gente tem a receita do lado das mensalidades, etc. E tem outro lado que é o lado do transacional, né? E o que tá ganhando hoje? Não, sem dúvida a parte de SaaS. A parte transacional a gente tem um potencial de crescimento absurdo. Eu tenho, sei lá, 2% da minha base transacionando com a gente hoje. Eu tenho um potencial muito grande de aumentar a parte de transação. E aí, o que aconteceu? O que não se consolidou Então, esse potencial ainda? Primeiro pela visão que a gente tinha. Que vocês ativamente não queriam isso, né? Não, cara. Ativamente a gente não olhava para isso assim. A gente sabia que tinha, mas não... E agora a gente está fazendo todos os movimentos de produto que vão ajudar a gente a ser mais relevante nesse aspecto. Já fizemos, alguns já estão entrando, já estão gerando mais receita, já aumentamos, enfim, a receita de maneira bem significativa esse último ano. O principal é a adquirência, não? Hoje? É processamento de pagamento. Processamento de pagamento, pronto. Sim. E aí tem alguns outros produtos financeiros que vocês estão aí olhando e vai lançar? Cara, a gente está conversando, mas ainda não posso falar. Não pode lançar, né? Ainda não lançamos, então deixa no forno até... Cara, porque eu tô muito curioso se o empréstimo pro crente tem um default muito menor, tá ligado? Cara, é uma coisa interessante, cara. Assim, eu vejo que a gente poderia entrar nisso. Eu acho que é um passo mais pro futuro, mas que pode ser muito interessante. Porque tem muita gente que se converte, cara, e muda de fato de vida, mas o cara veio de hábitos muito ruins. E aí gerou uma dívida. Que o Serasa, meu irmão, tá lá e ele sabe o score do cara pelo histórico dele. E a gente tem um conhecimento e dados que mostram que esse cara mudou.
o comportamento, que ele se integrou com uma comunidade, que ele tem novos princípios, novos valores, e que ele às vezes tem uma receita, cara, que pode não ser uma receita convencional, mas que ele tem lá, que eles honram os compromissos dele. Mas aquilo que está lá atrás talvez tenha ficado muito grande e ele não dá conta. Então eu imagino que talvez para um microempreendedor, para um profissional liberal que quer se erguer, etc., acho que tem uma oferta de microcrédito que pode ser muito interessante para esse público, cara. E a gente tem dados que ninguém mais vai ter, cara. Cara, e tem, acho que uma série de produtos em geral que as pessoas estão comprando de fornecedores que não são a igreja e poderiam estar comprando um produto de mesma qualidade, meio que assim, dividindo parte com a igreja, sei lá, um exemplo simples, uma Tech T-shirt da Insider Store, né? A galera tá comprando lá no site, poderia fazer a Tech T-shirt da igreja, sei lá, alguma coisa assim. Poderia. É um projeto de marketplace, né, cara? Assim, a gente tem alguns projetos que para mim é a evolução do que era o guia lá atrás. Por isso que eu falei, eu não acredito mais no modelo de guia como plano de assinatura, o empreendedor entrar lá. Eu acredito no ambiente que a gente pode trazer essas ofertas todas, né, o que está acontecendo e fomentar isso ali dentro. E, cara, vamos ganhar um take ratezinho do negócio que se concretizou, que gerou valor para todo mundo. Então, quem vendeu está feliz, quem comprou está feliz e a gente é remunerado por ter promovido esse encontro, né, de alguma forma. Porque no fim, assim, tá, adquirência mesmo, né? Se vocês não cobrarem a taxa de adquirência, sei lá, a Cielo vai cobrar, né? Então... Alguém vai cobrar. Mas isso foi uma das coisas que a gente interiorizou ao longo do tempo. A gente falou, cara, alguém vai estar lá. Só que quem vai estar lá pode não estar bem intencionado como a gente, pode não estar pensando em evoluções bacanas que a gente está pensando. Então, pô, se é pra ajudar, vamos, gente, vamos embora. Se alguém vai ganhar dinheiro com essa história, que seja vocês que estão ajudando as igrejas, né? Versus Também, uma galera que não tá nem aí. Sem dúvida, porque tudo que entra a gente reinveste, cara. E aí isso vai melhorando o produto, isso melhora as outras áreas de produto também. Então, de certa forma, é por aí. Pô, muito foda. E aí, cara, motivo de churn, assim, sei lá, você perde uma igreja. Por que perde hoje em dia? Baixa maturidade. Cara, é muito isso. O cara que no processo de adoção não dá conta de fazer. A liderança, quando não compra a visão... Hoje eu até falo, cara, negócio que eu sou maluco, mas eu falo pra igreja, cara, se teu objetivo é só ser moderninho, ter aplicativo, tem um monte de player no mercado, cara. Não precisa ser com a gente, não. Agora, se tu quiser fazer um projeto sério, vem. E aí isso faz a diferença. E o que é o projeto sério? Cara, um projeto sério é alguém que está disposto a mudar a cultura. É alguém que está disposto a implementar práticas que vão ajudar de verdade a atrair mais gente, a cuidar melhor das pessoas. O que adianta eu ter lá um pedido de oração lá na hora que o cara está doente se eu não tenho ninguém para ligar para a pessoa? Você entende? Uhum. Isso se torna relevante quando eu tenho do lado da igreja um voluntário, cara, minimamente parando pelo menos uma vez por semana e vendo quem é que está doente, fazendo um contato. Então, a igreja tem que estar disposta a fazer esse tipo de movimento. Se não tiver, cara, pra quê? Só pra ficar com a interface bonitinha, só pra dizer que é moderninha e tem um aplicativo digital, melhor nem ter. Porque vai se queimar, porque não vai servir as pessoas de verdade, né? Então, o motivo de churn pra gente maior hoje é esse. É o cara que não engaja ali no uso da plataforma. Ou que espera que a plataforma vai fazer tudo sozinha, né? Então, não, eu botei aqui, mas aqui não pegou. Aí tu vai ver o que não pegou. Cara, o cara não fez nada. Ele não fez um lançamento direito, ele não pagou o preço de cultura, ele não... Aquilo não era, ele queria o status, ele queria a vaidade de dizer que estava no digital e etc, entendeu? Basicamente é isso. E eu imagino que deve ter umas igrejas que fecham também, né? Vira e mexe. Cara, na pandemia teve. Não é muito comum, mas na pandemia teve, cara. Infelizmente, tiveram muitas igrejas que sofreram, que bicho, o pastor entregou o ministério e não conseguiu dar conta. Mas não acaba o dinheiro? Às vezes dá uma administração ruim de dinheiro, às vezes acaba, sei lá. Cara, e aí é mais o problema da inadimplência, não é nem o churn, né? É mais o cara que passa um mês sem pagar, que também não é muito caso, é engraçado o nosso meio assim. O nosso problema não é inadimplência, o nosso problema é o esquecimento. É o cara que é até engraçado quando a gente faz contato, o pastor, cara, eu não paguei, não é possível, eu tô com esse negócio assim aberto, cara, manda o boleto agora que eu vou pagar agora, aí tu manda o boleto, o cara paga na hora. Então assim, ele não tava fugindo do... Ele esqueceu, bicho, literalmente. Por mais que a gente mande mensagem, etc., tem um povo que é meio enrolado. Mas também não é a maioria, não, cara. É uma minoria. Cara, que maneiro. Eu vou falar, ó. Vai ser nas próximas semanas que vai lançar, né? Sim. Eu vou comprar. Ih, vambora. Eu tô comprado, velho. Vambora. Vou virar parte dessa brincadeira Muito toda aí, bom, velho. Eu cara. achei muito legal, cara. Eu Muito acho que, bom. especialmente o que eu mais curti, cara, é que, pô, dá pra ver que vocês fazem muito com a missão, assim, com muito carinho pelo cliente e Pô, tal. cara, isso é... Eu não sei, cara. Talvez eu fizesse de graça esse negócio se eu não fosse... Eu consigo ver isso, cara. De verdade, cara. De verdade. E, pô, eu consigo muito ver também, cara, como que as igrejas são geridas muito parecido como era 500 anos atrás, assim, né? Sem tecnologia nenhuma, sem dado nenhum, sem prática nenhuma, porque a especialidade, imagino, do pastor muitas vezes não é
gerir, né? Passar a palavra. É mais ou menos que nem o mercado ou nicho de medicina, né, cara? O cara se forma médico e vai abrir uma clínica. Aí a clínica fale, porque o cara não tem conhecimento de gestão. Aí hoje você já tem um entendimento muito maior, a galera já se capacita, já faz curso, etc. Mas era muito isso, né, cara? O cara estudou para ser médico, ele estudou para gerir uma organização. E querendo ou não, uma igreja hoje, ela é uma organização, cara. Ela tem um CNPJ, ela tem pessoas trabalhando, ela tem estrutura, ela tem manutenção, ela tem uma série de características de uma empresa, né? Por mais que não seja uma empresa. Foi o que eu disse. Para mim, uma igreja é um organismo vivo. Mas ela tem muitos aspectos de uma empresa. E para mim, cara, assim, eu acho que o que é gestão? O que são as melhores práticas de gestão? Por que uma empresa faz gestão ou se preocupa com isso? Cara, porque ela quer ser o melhor possível na operação dela para gerar mais lucro, etc. Esse é o propósito e tá tudo bem. Então, quando eu falo que uma igreja ela tem que ter gestão, ela tem que cuidar, ela tem que ter as melhores práticas, é porque dentro do foco dela de cuidar de vidas, ela tem que ser a melhor que ela puder, sabe? Então, isso é um pouco do que a gente tem mudado em termos de cultura, sabe? Não é sobre... Por que a gente usa tecnologia para vender mais e eu não posso usar tecnologia para cuidar melhor das pessoas? Quer dizer, o cara mesmo pode se estrepar com a família dele, ele pode, meu irmão, falir, ele pode perder o casamento, ele pode se suicidar, ele pode... Pô, bicho, por que eu não posso usar tecnologia para chegar nele? Entendeu? Porque se eu fizer isso é pecado, porque se eu fizer isso, pô, mas ele está usando o aplicativo para uma questão religiosa. Pô, nego viaja, entendeu? Então, para mim é isso, cara. Cara, se é uma ferramenta, é meio, por que não usar um meio para ajudar mais as pessoas? E uma que eu queria trazer também, cara, o mercado esse aí da igreja com esse negócio de inteligência artificial. A galera tá vendo como uma coisa meio do Satã ou tá não, aceitando cara, bem? Pelo contrário, a gente já tá inclusive implementando um monte de coisa de IA agora. Dá pra a gente contar chegou já, a gente chegou a fazer um gerador de devocional por IA. Então, cara, o devocional é um conteúdo ali para você ler e ter um momento de oração, né? Então a pessoa entrava lá e, cara, na nossa página lá de IA e falava, cara, eu quero um devocional sobre fé, eu quero um devocional sobre tristeza, eu quero um devocional, algum tema que fosse, né, a pessoa tivesse naquele momento demandando. E aí gerava na hora ali um devocional baseado numa base que a gente tinha, né, treinado e tudo mais. Foi muito legal. E menciona umas histórias ali da Bíblia, faz versículos, conteúdo. É meio que uma micro palavra ali pra pessoa ter um momento. Mas o devocional, ele é um negócio escrito, assim, geralmente. É um textinho. E eu imagino que deve ter algum relacionamento, alguma interação que às vezes a pessoa tem com o pastor que é meio difícil de fazer em escala, assim, não sei. Também. O pastor aconselhando, assim, e tal. Pois é, cara, assim, quando a gente começa a entrar nesse aspecto, é um pouco mais delicado, mas dá para fazer. A gente está olhando para algumas soluções e tentando entender, cara, até que ponto faz sentido, até que ponto não faz sentido. Mas, por exemplo, para a parte de atendimento, para a parte de dúvidas, toda essa parte de IA para ajudar, o cara quer saber quando é um evento da igreja, quer saber quando que é o próximo culto, quer marcar um atendimento, Pô, isso aí ajuda demais, cara. Legal pra caramba. A gente tá lançando um módulo agora disso. Cara, que legal, cara. E vocês têm... Deixa eu ver se a gente tá com tempo. Que horas são? Que eu queria mandar... Puta, pior que a gente tem 3 minutos. Cara, então vamos fechar aqui o GigaCast. Mas, cara, pô, adorei te conhecer. E aí eu queria, pô... Eu não vou fazer a venda aqui. Eu geralmente no final eu faço uma venda, mas eu acho que você fez tão bem que eu não vou conseguir, tá ligado? Pô. Porque você fala com tanta paixão e tal. Então eu queria compartilhar, cara, uma parada que aconteceu comigo aqui. Cara, eu era muito viciado em vape, tá ligado? E aí tem um brother meu que ele é super religioso, ele chegou pra mim nesse papo assim, de tipo, pô, de Deus e tal. Ele falou assim, cara, faz o seguinte, faz um trato e vê o que acontece. Cara, fazia 3 anos que eu tava tentando parar, e aí nesse dia eu parei, velho. Caraca, animal. É isso, bicho. Eu não sei explicar, tá ligado? Mas aconteceu. Pois é, cara, mas sabe por quê, cara? Porque Deus é simples, a gente é que complica. Esse pra mim é o ponto principal, cara. A gente é que cria, meu irmão, porque Deus, porque se eu não for pra igreja, porque se eu não... Meu irmão, Deus é simples, cara. A parada toda com Deus é isso. Tu fez o que Deus sempre esperou de você. É o quê? Meu irmão, relacionou com Ele, fez um trato, É isso que Deus quer da gente, cara, que a gente relacione com Ele. A igreja é o corpo, é a maneira que a gente tem de estar inserido nesse contexto e um ajudando o outro, um fomentando o outro, etc., para a gente não sair desse contexto. Porque o que acontece é que quando a gente sai, a nossa fé diminui. É que nem a brasa fora do braseiro esfria. É mais ou menos isso. Por isso que tá num ambiente que você tem pessoas que compartilham a mesma fé, edifica, bicho. Porque aí, cara, ou você contando a tua história para alguém, cara, o que você falou aqui agora, eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo a gente lá, alguém foi edificado com isso. Cara. Alguém falou, caramba, talvez eu possa fazer isso também. É isso, cara. Agora, imagina uma comunidade onde o tempo todo, cara, tem alguém falando de algo que aconteceu, de algo que Deus fez, de algo que eu vivi, de algo que você viveu.
cara, todo mundo sai melhor dali. Pô, É cara, isso. animal. Pedrão, parabéns pela história, cara. Parabéns pela jornada e um prazerzaço ter te entrevistado aqui, irmão. Pô, valeu. Dale.